Eu tenho quase 60 anos, compadre. Escutar uma mulher dizer que o cara é bom de preliminar. Rapaz, eu me sinto assim, cara. Quanto é que tá essa água? Foi muito bom. Hoje não foi a primeira vez que eu fui pra um hotel. Sabe qual foi o hotel? Chamava-se Belvedere. Se você não estiver gravando, eu vou te matar. Fica lá, fica em... Hotel Belvedere. Fica no... Como é o nome desse lugar? Paulo Afonso. Cidade de Paulo Afonso. Aí... Eu fui pra lá porque eu fui de graça. Numa excursão que tinha, me chamaram e eu fui. Só que eu não sabia, eu não sabia não. Eu não sabia como funcionava nada, né? Aí, chegando lá, quando foi dormir, tinha que ligar o ar-condicionado. Não, eu não liguei, porque eu disse, depois de cobra, né? Aí no café da manhã eu liguei, eu tinha que comer alguma coisa, né? Eu tinha tanta coisa, eu peguei pouquinho. Eu peguei pouquinho. Porque deve ter alguém olhando aí, ou não tinha balanço nem nada, falou... No fim não cobraram nada de mim, mas rapaz, eu devia ter feito uma folia aqui. Hotel Belvedere. Esse hotel hoje é de um cara que talvez tu conheça aí, acho que não sei se você conhece não. Juliano, foi aluno da academia, bolsista, era bem pobre, ele era da Casa do Estudante. Bolsista, um dos adotados da minha mãe. Uhum. Aí, hoje é médico, empresário, dono de loja de imóvel, dono de rede de hotel, podre de rico lá em Juazeiro, em Paulo Afonso. Que era o interior dele mesmo. Que ele, onde ele veio mesmo. Foi-se embora. Paulo Afonso da Bahia. Aí ele é dono do Belvedere, o primeiro hotel que eu fui na minha... Ele já me convidou a segunda vez. Volta aqui, rapaz, vem aqui um dia. Vou arrumar o melhor quarto que tiver pra você, tá certo. Leva a gente. E agora teu microfone tá longe, isso, Fernando? Me mata de vergonha, não? O microfone tá longe. Pô. Chegue. Pode puxar, chegue. É Shuri. Ainda não, mas vai ser. Porque aprendi hoje que tem um microfone que chama-se Shuri. Ele disse que é um negocinho, ele fala sozinho. Mas é bom pra... Aí eu faço como aqui agora? É bom pra ladrão. Eu não quero mais, não. Já tá travando, vai começar o podcast chorando. Já. Foi o quê? Roda? Pode deixar assim mesmo. Aí ele assim tá bom. Pronto, já tá. É melhor mesmo, porque tem uns cantos que a pessoa vou pra Geraldo Freire, ele bota um negócio bem grandão, ainda tem que ficar apontado pra sua boca, ele fica olhando assim. Assim também tá pro céu. Não consigo, velho, contigo não, na moral. É sério, velho. Tenta se comportar só. Não, eu me comporto. Você sabe que na hora do sério, eu sou sério. O problema é ela não é sério, É que ele fala que é Shuri. É porque eu nunca aprendi. E Fernandinho, ele sabe um pouquinho de tudo. De tudo. Onde tu aprendeu isso? Me diz. Eu vi na internet lá, aí eu aprendi a usar o nome, achei bonito. Shuri, não sei, deve custar acho que uns 10 mil conto. Acho que ele fala sozinho, sei lá. Pelo que o cara falou lá, o cara falando lá um negócio. Esse microfone é Shuri. Aí eu olhei, tava escrito no gabinete, tava escrito ali. Shuri. Eu ia pensar que era vagabundo, quando eu dizia esse nome. É chulo, presta não. É mesmo isso. Eu não ia pensar não. O cara pensa que é mesmo. Deixa eu abrir aqui o coisinha de perguntas. Tá, eita. Vai ficar apagando, tinha esquecido desse detalhe. Tá, mas vamos começar então. Pronto. Primeiro, né? Peraí, deixa eu só ver. Vocês estão começando a conversa ou vocês vão iniciar o podcast agora? Vai começar o podcast agora. Pode gravar. Pra iniciar a transmissão. Tá gravando, né? Ah, tá? Pronto. Eita, tava transmitindo não, foi? Não, eu deixei gravando, porque tu falou... Mas não é transmissão pra ninguém não, é só pros meninos. Pô, transmitindo, tudo certo. É pra Denis, tá ligado? Hã? Denis tá vendo também. Que ele tá ajudando Certo. a editar. Denis Cardona. Esse mesmo. Tu vai querer fazer alguma abertura e eu boto aquela câmera pra tu e tu fala pra câmera? Não, vai ter uma abertura, mas não sou eu falando não. É tipo um... Tá. Como é que chama mesmo? Uma vinheta. Vai ter uma vinheta. Beleza. Aí eu vou começar direto. Vinheta. Ah, bom. Posso ir? Iniciei a transmissão, espera só um minutinho. Pô, a imagem tá massa, viu só? Aí fica toda esteja gravando de uma vez só, é? Ah, bom. Eu quero ver Gilmar chegar aqui. Eu só quero ver isso. Só checar para esse áudio tá lá. Tu pode abrir o link. Eu te mandei o link que chama do pessoal. Mandei. Tu consegue abrir ele também, porque aí tu fica no YouTube vendo os comentários. Não, mas não vai ter não. Eles Não vai vão ser mandar... transmitido ao vivo, não, vai mesmo. não. Eu disse a eles que se eles tivessem alguma pergunta pra mandar, eles... Não vai ter não, eles vão mandar...
Oh, que áudio massa. Se eles tivessem alguma pergunta pra mandar, Eles mandam no WhatsApp a pergunta. Estamos ao vivo, tá? Tá. Eu vou começar direto porque na vinheta já vai ter a introdução de quem é esse ser humano. Ok. Ah, se tu quiser, tu pode botar isso aqui, viu? Então, Eu não. Essa minha orelha é maior que essa. Aí quando botar aqui e ficar apertando, eu começo a pensar só metade. Então vamos direto. Cara, vai ser muito difícil, velho. Vai não. Tá tudo bem. Eu inverteu, eu começo e faço pergunta toda pra você. E Bora, acabou. fechou. Eu faço todo É esse isso. babado. Vai, Pronto. começa? Vamos embora. Me diga, minha filha, como é seu nome? Tá vendo? Gisele Mello. Falta o pano pra comprar a roupa, foi. Só vai até a beira do bucho, me diga. Esquece. Ou é orgulho do bucho? Não. Quero mais não, deixa eu falar. Vai. Então, hoje a gente vai começar, né, o podcast entrevistando Fernandinho. Mas, antes de entrevistar o Fernandinho, eu quero falar um pouquinho de como é que eu conheci Fernandinho, né? Primeiro, é importante frisar que eu sempre fui um humano que nunca na vida gostou de estudar. E sou velha. Na minha época do vestibular, tinha até primeira e segunda fase, né? E aí, no meu terceiro ano, eu levei ponto de corte. Mas meu irmão sempre foi um aluno exemplar, assim, tipo, da quinta até o terceiro ano, era considerado o melhor aluno da turma, ou o segundo melhor, ou o terceiro melhor. Mas estava sempre ali no top 3. E Gilmar... Dos melhores colégios da cidade. Onde estudava, ele era o top. Tem isso também. E quando ele foi tentar entrar na academia, ele conseguiu a bolsa por nota, não foi isso, Fernandinho? Foi, conseguiu a bolsa por nota. Ele era o cara. Ele é até Ele hoje. é até hoje. Até hoje ele é o cara. A irmã dele, mais ou menos, né? E tudo que eu consegui no vestibular foi um ponto de corte. Eu lembro até hoje que eu tirei 4 na primeira fase. Não tinha nota nem pra tentar a segunda fase, né? Mas aí, quando eu cheguei na academia, mesmo assim, eu consegui uma bolsa, mesmo sendo uma aluna terrível. E eu queria que o Fernandinho falasse um pouquinho das primeiras impressões que ele teve de mim. Eu lembro que Gilmar chegou em casa um dia falando assim pra manhã: mãe, a Gisele tá me matando de vergonha. Fernandinho chegou pra mim e disse que ela não para de... Ela fica assim na aula o tempo todo. E ele reclamou comigo, né? Gisele, presta atenção, pô. O Fernandinho veio me falar que tu não para quieta, não sei o quê, numa aula que todo mundo tá prestando atenção. E eu nunca mais esqueço desse comentário que aparentemente tu fez pra ele, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho de quem era a Gisele que tu conheceu, né? A primeira impressão. Naquele tempo, na academia, a gente tinha pelo menos 2 tipos de bolsas. Tem até hoje outras coisas, mas pelo menos 2, que era bolsa por nota, por aquele aluno dedicado, envolvido, e bolsa social por alguma pessoa que declarasse que precisava. Então, ele entrou numa, você entrou noutra. Agora, ele entrou para passar em qualquer vestibular do Brasil e você entrou para ser reprovado em qualquer lugar da vida. Só que entrou com um lado positivo, porque esse tipo de estudante, como você era viva. Chegava na sala e dava vida à sala. Até às vezes com uma pergunta um pouquinho bobinha, não precisava perguntar, bastava olhar assim. Olha, então o teorema de Pitágoras, aquele olhar. Quem é Pitágoras? É uma fruta, um objeto? Então, isso daí, eu comentei com ele, claro, a gente vai precisar cuidar dela. Ela, parte do que ela está aí de nível, precisa dar 2 passos atrás, feito quando a gente vai andando numa rua que encontra uma poça d'água. Com frequência, o olhar já permite que a gente calcule se dá para pular. E quando não dá para pular, a melhor coisa a fazer é dar 2 passinhos ou 3 atrás para correr e saltar. Então, era preciso que Gisele desse esse passinho, que passava por reconhecer que havia falta de base e enfrentar essa falta de base, até porque se você dissesse, não, eu quero fazer um curso qualquer. Não, eu quero fazer computação. Onde? Na Universidade Federal de Pernambuco. Então, vai ter que lutar um bocado aí. Não é só numa matéria, em várias matérias. Basicamente era isso. É necessário escrever a história. Quando a história começa mal escrita, precisa dar um passinho ou 2 ou 3 atrás para saltar e esquecer aquela poça que ficou para trás. Em pouco tempo, 1 ano depois, você já estava pronta para começar a estudar. E outra coisa, do mesmo jeito que me marcou essa tua crítica a mim, né? Também me marcou o elogio que tu fez no final do ano, que tu falou assim: eu não esperava que você tivesse tirado essa nota, né? Que a gente sabia que eu ia crescer, e aí eu realmente segui
tudo que tu mandava, eu ia nessa época tinha uma sala de dúvidas semanal, No né? primeiro andar era. Era. Lembra de você no primeiro andar. Eu ia toda vez e aí tu até falasse pra mim, você não vai passar esse ano, não vai dar, mas vai crescer e tudo mais. Então, toda semana eu ia pra aquela sala de dúvida que tinha. A academia sempre foi muito boa nisso, de amparar o aluno, né? Seja ele quem for, não é somente aluno bom. Descobrir que cada um está num degrau. E o degrau que cada um vai é o próximo acima. Não é o mesmo do gênio. O gênio está no degrau 84, se eu estou no 12, eu não vou para 85 com ele, eu vou para o 13. Agora, se eu for 13, 14, 15, de um em um, de pouquinho, um dia eu chego igual a ele. Ele descansa, fica se sentindo, o cara pode não crescer tanto. Então, é inexorável o crescimento. Exige atividade, exige trabalho, exige luta, somente. E no final do ano, depois de seguir, né, todos os conselhos, eu consegui tirar uma nota maior, que tu achava que não seria aquela nota, mas que te surpreendeu, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso também. Claro, eu posso dizer que se tem um ser que precisa acreditar em milagres, sou eu. E qualquer professor. A gente acredita, a gente vê o milagre, que é alguém que, quando começa a olhar para o espelho com orgulho, o aluno começa a olhar e dizer assim, pô, eu não sou um nada, não. Eu sou um bosta, não. Eu posso. Quando ele diz eu posso e começa a ligar o motor, ele vai crescendo. Agora, o tanto que ele vai conseguir crescer é difícil de dizer. E para mim é surpreendentemente incrível o quanto pessoas conseguem dar saltos gigantescos, apenas usando do artifício de dedicação, amor próprio e orientação. Até hoje, assim, nessa tua caminhada lá na academia, quem foi o aluno que tu mais se surpreendeu, assim, com o crescimento de um ano para o outro? Eu tive vários exemplos, vários. Eu já tive uma aluna que, nesse teu tempo de primeira fase, ela foi de 3 no ano para 8,7. Esse foi o maior de todos, foi a coisa mais incrível que eu já vi. E aí eu fui atrás para descobrir. E aí eu descobri, tinha uma causa o 3, tinha um problema o 3. Não traduzi ela seria um 5. O crescimento ainda foi gigantesco, mas ela teve, além disso, um problema pessoal grande em dia de prova. Superação tem muito tipo. Já tive casos de aluna, que foi estuprada na véspera da prova, no dia seguinte fez a prova de vestibular. E passou em medicina. Passou em medicina. E é médica boa e competente hoje, que perdeu o pai e a mãe, os dois, na semana do vestibular. Os pais vindo do interior para cuidar dele, dar apoio, morreram os dois no acidente e ele passou em medicina naquele ano. De ter as mais variadas coisas. Tem muita história que você diz, caramba, é feroz, é milagre. É o indivíduo, quando chega num determinado ponto que tem que ser, ele vai. Feito o cara que está no paraquedas, vou pular. Tem hora que quando ele diz vou, ele vai mesmo. Vai dar certo, vai ser uma abertura belíssima de paraquedas. Caramba. E no segundo ano, Fernandinho, assim, porque no meu primeiro ano eu cresci muito, estudei pra caramba. Mas no segundo eu não senti que eu tava me esforçando feito no primeiro. Mas mesmo assim, eu tirei uma nota muito boa e consegui passar. Por que isso? Assim? Normal demais. É bem simples. Quando a gente vai fazer, imagina uma pessoa leiga em inglês. Você que domina bem inglês vai entender bem isso. Ela vai passar 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses no exterior. Num país de língua inglesa, qualquer um. Estados Unidos, por exemplo. Em 1 mês, ela aprende muito, porque ela não sabe nada. Aí, daqui a pouco, ela volta e vem para aqui, estuda mais 3 anos, vai ensinar num cursinho de criança, estuda, volta para lá e passa 1 ano. Não vai aprender quase nada. Porque, veja, se alguém que está no nível 10 cresceu para o 20, dobrou de nível, de 10 para 20. Mas alguém que está no 90 e foi para o 99, está quase perfeito, mas não cresceu nem 10%. Cresceu 10%. Quem foi de 90 para 99 cresceu metade do que cresceu, 10%. O outro cresceu 100%. De 10 para 20, ele dobrou. Ele foi 100% de crescimento. O outro só 10%. No entanto, quem está perfeito é quem está lá em cima. Chega uma hora onde a gente, quando a gente está de barriga cheia, não nota que tem gente com fome. Então, a gente, quando cresce um pouco, alarga a visão. A vantagem de crescer é isso, você enxerga mais. Por outro lado, você não percebe mais o quanto está crescendo. Isso é a mesma coisa no relacionamento. Você se apaixona por uma pessoa, bem pouquinho. Começa, tá assim, tá quase. Aí, cada dia é uma novidade. Meu Deus, essa pessoa é incrível. Olha os olhos, a voz, as ideias. Aí vai empolgando e vai crescendo. Depois que começa a conviver, continua a crescer o relacionamento, a vinculação.
mas é um tipo de crescimento que já não é mais tão perceptível, porque já existe algo ocupado. Como uma parte está ocupada, o complemento não é muito fácil de se perceber. Os últimos dias de construção de um prédio demoram muito, aquela parte de polimento, de ajeitar, botar porta, botar janela, aquilo ali demora muito e gasta muito dinheiro. No entanto, quem tá vendo da rua, já está pronto o prédio. Está pronto nada. Está pronto nada. Falta ainda acabamento. Acabamento dá trabalho. O segundo ano é de acabamento. Você não percebe o quanto cresceu, mas cresceu o que precisava. Senão você ia ficar rodando no degrau 38, rodando o tempo todo. Não adianta. Você tem que pular de um em um, de pouco em pouco, de parte a parte. E tu já viste gente também crescendo muito e, tipo, te surpreendendo, aí no segundo ano relaxou o ponto de decair? Existe de decair e existe o mais comum, de estagnar. Ele cresce e depois ele quer fazer, ele quer ter resultado diferente fazendo tudo igual. Veja, você me conhece há muitos anos, eu não vou dizer aqui para não dar o spoiler da idade, né? E, veja, é muito tempo que você me conhece, você nunca viu, de um ano para outro, eu repetir alguma coisa. Todos os anos eu trago alguma novidade de algum lugar do mundo, eu vou botar isso, vai fazer assim, vai fazer. A lógica é a mesma. Crescer inexorável, estudar bastante, ter um sonho na cabeça e receber apoio de alguém, geralmente de casa, professor, monitor, alguém apoiado, amado, alguém que gosta do espelho, tudo isso ajuda. Agora, crescer e cair, já vi. Já vi por quê? Por exemplo, passou num curso que não queria. Eu quero ser médico, passei em odonto. Aí começa o odonto, aí, mas é segunda entrada. Aí ele bota segunda entrada. Aí vou estudar bem muito, mas com uma vaga garantida, com um pássaro na mão, eu não corro atrás do outro. Então ele fica correndo na velocidade em meia boca. Aí quando vai começar o odonto, diz, e agora? Você é quem sabe. Aí ele, vou tentar. Aí passa um mês na faculdade em odonto, depois desiste. Ele perdeu 6 meses antes estudando pouco, porque tinha uma vaga garantida, um mês na faculdade estudando nada, porque tinha que testar a faculdade, e depois desistiu a 2 meses da prova. Claro. Ou seja, aí ele cai e diz, não sei por que eu caí. Metodologia. A metodologia usada foi inadequada para ele. Ou, o mais comum, estagnar. Cresce, a gente chama bate na trave. Aí tem a ver com proficiência. O cara atingiu determinado nível, ele só muda de nível se ele fizer alguma coisa pensando no próximo nível. Ele tem que dominar tudo que tiver no degrau de baixo, a maioria do que tiver no seu degrau e um pouquinho do próximo. Tudo para baixo, a maioria do seu, um pouco. Eu estou no degrau 15. Eu tenho que saber tudo dali para baixo. Eu tenho que... Vou dar um exemplo bem interessante. Se eu te perguntar 3 capitais do mundo, a primeira, tu vai acertar. A segunda, ficar em dúvida. E a terceira, você vai errar. Primeira capital. Qual a capital de Pernambuco? Recife. É claro, você tem certeza. Aí a segunda, qual é a capital do Uruguai? É Montevidéu ou Assunção? Veja, você sabe, eu sei, mas eu não estou segura. É Montevidéu. Ok, tá certo. Aí eu vou fazer a terceira, você não tem a mínima ideia. Qual a capital da Albânia? Oxe, sei lá. Não sabia nem que era pessoa, para mim era uma fruta, né? Pronto, na região soviética, onde tinha lá Ucrânia, Geórgia, Albânia. A capital, vou te ajudar. A primeira letra é T, de Tatu. A segunda é I. A terceira é R. A quarta é A. E só são 6. T-I-R-A. Veja, qual é a resposta? Tirana. Eu não tinha a mínima ideia. Aí veja, imagine isso numa prova. Questões desse tipo. A que você sabe com certeza, a que você sabe, mas está insegura, e a que você não sabe. Aí o que é que dizem muitas vezes alguns psicólogos, pedagogos, professor, maluco? Diz assim, você tem que estudar tudo que não sabe, tem que bater a prova toda. Não. O simulado que eu fiz, capital de Pernambuco, Recife. Imagine que capital de Pernambuco, Recife, você respondeu que era Maracujá. Certo. Veja, não é porque não sabe, não deu tempo, você não leu. Você não pode admitir que não sabe fazer isso, você sabe bem. Esquece. Passo 2. Capital do Uruguai é Montevidéu. Fiquei em dúvida qual era a capital do Uruguai. Vai estudar. Toda vez que vem a dúvida, você devia dizer, obrigado, papai do céu, oportunidade de aprender. Dúvida é educadora. E a terceira, capital da Albânia, Tirana. Esquece, não está pronto, é degrau 84, eu estou no 12. Percebeu? Então, fazer provas, fazer simulados desse jeito ajuda muito. Separando o joio do trigo, o que eu já sei, o que eu posso saber e o que eu não estou pronto para saber ainda. E a maioria dos alunos se sente humilhado com a tal da tirana, vira uma tirania, com aquilo que ele não sabe. Diz, mas eu não sei, meu amigo disse que é fácil para ele, para você não é. Vai ver que ele é melhor do que você nessa matéria. Sim, então ele vai passar e eu não. E eu sei, vai ver que no dia da prova ele vai morrer.
Eu não sei, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu só sei que eu posso aprender algumas coisas, outras não. Eu estou no nível... Em que nível está o meu inglês? Nível tal. Em que nível está o meu francês? Nível tal. E o meu alemão? Cada língua que eu sei um pouco, eu estou em nível diferente. Então não adianta eu querer imaginar que eu vou saber tudo com o mesmo padrão. Não é o mesmo padrão. É o autoconhecimento, o espelho. Conhecer, ser orientado. Procurar alguém que o oriente. Dos alunos da academia, por exemplo, aprovados em medicina, por exemplo, e que são monitores, vê que filtro que eu estou botando. Foi aluno da academia, passou em medicina e está na academia, e está como monitor. Veja, filtrei. Eu tenho gente aí de 62 escolas diferentes. Porque é claro que tem aluno do GGE, Cognitivo, Damas, São Luís, onde tem aluno das melhores escolas do estado, claro que tem. Mas tem também aluno do Monte Líbano, do Regina Selle, do Diogo de Braga, do Menino Jesus, do Anita Gonçalves, do Águia, tem aluno do IAP, tem aluno de 62 escolas. E olha que a grande maioria aprovado sem cota, que não veio de escola pública, portanto que precisou superar os melhores dos melhores dos melhores. Como ele conseguiu? Resposta, método. Sou eu? Não, é ele. Ele achou o degrau dele e foi subindo. Agora, ele tem que achar, e dá trabalho. Ele tem que sair, segredo, da zona de conforto todos os dias. Todo dia eu tenho que fazer alguma questão que não seja Tirana, porque Tirana eu tenho que esquecer, nem seja Recife, que eu botei Maracujá. Eu tenho que achar uma, Montevidéu. Qual a capital de Rondônia? É Porto Velho? É Boa Vista? Eu fico em dúvida. Ótimo, então está na hora de estudar. Está na hora de estudar tudo aquilo que eu estou pronto para saber. Eu quero aprender, por exemplo, logaritmo. Não adianta eu aprender logaritmo se eu não souber somar. Porque a soma é a mãe da multiplicação. Veja bem. Eu sei somar 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2, 4, com mais 2, 6. Sei somar. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu sei multiplicar. Se eu somar infinitas vezes, eu aprendo a multiplicar sozinho. Se eu multiplicar bem muito, eu aprendo potência. 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. 4 vezes 4, 4 ao quadrado. A multiplicação indo à exaustão me dá como filhote a potência. Se eu sei potência, acabou. Eu sei raiz quadrada, ou qualquer raiz. Se eu sei potência, eu sei raiz. Quem sabe potência, pratica muita potência, que a raiz cai no seu colo. Uhum. Potência mais número primo, lhe ensina raiz. Se você sabe raiz, ora, se eu sei potência e raiz, eu sei logaritmo. Acabou. O logaritmo é o filhote dela. Agora, não adianta eu querer o filhote se o bisavô foi desdenhado. Não desdenhe sua família. Eu disse isso a você várias vezes, não foi não? De sua mãe, de seu irmão, de seus pais. Cuidado, ela fez o melhor que ela pôde. A sua raiz é a coisa mais importante que você tem para sempre. Mesmo que a gente tenha, às vezes, algum momento que a gente vai para a turra, a gente se incomoda, tem hora que tá uma merda. É uma merda, mas é bom. Entendeu? A vida é assim, é bom, mas é uma merda. Tu falou aí, tu usou a palavra método. Quando eu estava na academia, na época que eu estudei, há 50 anos atrás, eu assistia a aulas longas, né? E hoje tu não defende isso de jeito nenhum. A pessoa passar horas assistindo aula. E tu fala muito isso de fazer questão. E eu queria saber, assim, por que lá atrás, tipo assim, tu era capaz de defender isso, assim, não, o ideal é isso aqui. E como pode mudar tanto, assim, sabe? É muito simples. O sistema de avaliação lá atrás, há 20 anos, ele era assim, um estudante que queria, por exemplo, medicina, ou computação, ou direito, ele tinha uma tal de uma segunda fase específica, que valia tudo e a primeira fase valia pouco. A segunda fase envolvia somente biologia, física e química. Houve durante mais de 10 anos, que para se entrar na Estadual de Pernambuco em Medicina, o aluno não precisava sequer responder uma questão, uma só, de matemática, ou de história, ou de geografia, durante anos, mais de uma década. Nem na primeira fase? Não existia. A UPS só era uma fase, só era específica. Então, evidentemente, se eu vou ter que aprender 4 matérias e o cara vai me cobrar, o povo vai estudar. Então, eu tenho que ser, eu tinha que buscar a perfeição. Eram 18, 20, 22 horas por semana de cada matéria para estudar. Era a aula, eu cheguei a fazer aulas regulares de 3 horas e meia de duração, sem parar. 3 horas e meia de duração, tem de manhã, de tarde, de noite. Escolha o horário, venha e tome aula. Aula, porque era revisar tudo, de tudo, de tudo, e parava a aula para debater, e parava a aula para fazer provinha de sala, e parava a aula para tira dúvida. Uhum. Era um método que tinha... Mas o mundo mudou. Veja, 1998 chegou o Enem. O Enem não é novinho, nem é velho. Então chega o Enem,
Aí vem mudança de paradigma, começa a mudar a USP, começa a mudar a Unicamp. As mudanças no país, no mundo, mostram para a gente novos significados. A amplitude. Ao invés de precisar de uma piscina bem funda, eu preciso de um mar imenso, um oceano raso. Então eu tenho... Aí entrou sociologia, filosofia, entrou o programa, aumentou muito de todas as E matérias. tu prefere assim? Não tenho o que preferir. Eu não preciso preferir nada. Se disser que vai cair grego, então o aluno vai estudar grego. Ele tem que entender que é a regra do jogo, você tem que ser pragmático. É a regra do jogo. Eu quero passar num concurso, qual é a regra do concurso? Então, hoje é necessário que o cara tenha uma visão generalista muito grande. Então, tem muito mais conteúdo a ser estudado, muito mais informação a ser dada. Quando eu era criança, eu já tenho 40 anos de ensino, veja, quando eu era criança, o aluno que soubesse biologia tinha um livro de biologia bom. Hoje tem pelo menos uns 10 e a maioria dos alunos não estuda por nenhum deles, estuda por apostilas. Ou seja, ou até por youtubers. Os youtubers são maravilhosos. Os vídeos que tem na internet são muito bons. E a família, você está vendo muito vídeo de YouTube? Sim, que bom que está vendo. Você está jogando, jogo ensina. Eu só tenho que saber dosar, escolher, ter método. Então, é importante hoje que a aula seja menor. Não é de agora, não. Há 15 anos na academia, as aulas duravam, de todos os professores, já tinha todas as matérias, duravam 1h30. Cada aula era 1h30. O professor entrava e fazia 1h30. Naquele tempo, professor de química, de física, de matemática, não dá tempo eu dar tal assunto em 1h30, não dá tempo, deixa de pantin. Vamos fazer, vamos tentar. Hoje, todos os professores descobriram, isso é claro, que tem que encurtar. O que era 1h30 foi diminuindo, 1h15, depois 1 hora, depois 45, depois meia hora, depois 25. Daqui a 10 anos, não haverá aula de mais de 20 minutos. Em escola nenhuma, não faz sentido. A mente de um jovem hoje é diferente. É preciso que a gente entenda como funciona. É geração do celular. Então, eu queria saber a última música de Madonna. O celular diz. O preço de uma mortadela, o celular diz. Vai ter show de Chico Buarque, o celular diz. Você descobre qualquer coisa em 2 segundos, 3 segundos. Aí o menino vai para casa estudar. Aí o professor deu uma aula bem boa. Imagina que ele deu uma aula bem boa. O menino vai para casa. Chega em casa. Se agora eu vou fazer a tarefa. Tem 20 questões. Primeira questão, acertou. Segunda, acertou. Terceira, errou. Ele fecha o livro. Vai para o TikTok. Fecha o livro, vai para o jogo. Ele foge porque ele não suporta não saber algo e ficar por isso mesmo. Por isso que a gente na academia botou em degrau as questões. Elas são em rapel. Elas vão do pequenininho para o complexo. Porque quando ele parar é porque chegou na proficiência dele. Então, eu peguei 3 alunos e dei 30 questões. O primeiro para na 5, o segundo para na 10, o terceiro para na 15. O primeiro está mais fraco. Então, a dor dele está no 5. Ele precisa estudar aquela basezinha. O outro está no 10, sabe mais. É o melhor que tem. Que é o cara que já tem alguma base, é o que dispara em grande velocidade. O que mais reconhece é o fraquinho. Porque ele diz, eu cresci muito, mas ainda está pouco. O que está no meio é o que cresce de verdade. E o que está em cima é o mais difícil, porque ele fica às vezes, mas eu já estou 15, sim, tem 30. Enquanto faltar coisa para cumprir, tu precisa aprender o 16. Mas eu queria estudar logo o 30, deixa de ser apressado. Eu queria o 29, deixa de ser apressado, deixa de ser agoniado. Então, existe na aula menor apenas o instigar. Veja, o mundo todo eu conheço mais de 150 países. Eu fui para a escola em mais de 100 países visitar. A Finlândia é boa, fui lá 2 vezes. Cuba, fui lá 3 vezes. Singapura, fui lá 3 vezes. Fui para a China, fui para a Rússia, Estados Unidos, fui para o mundo todo atrás de educação. Eu não estou atrás de grandes teóricos. Eu leio o teórico, acho bonito e bato palma. Pronto. E eu vou escutar o menino. O que é que o menino diz? Eu aprendo quando tem impacto. Quando o adulto diz uma coisa que faz sentido, ele segue. Ah, sim. Só que hoje está sem impacto, está difícil. Estamos perdendo a fé. O menino está perdendo a fé no irmão mais velho, no pai, na mãe, no padre, no pastor, no político, no artista. Está difícil de crer de verdade em alguém, de acreditar. E também porque eu acho que os professores hoje em dia estão, tipo assim, todos estão meio que artistas também, né? Aí o menino não sente ele próximo como antes, né? Eu acho que é até bom que ele esteja, mas é importante que o jovem entenda que aquele cara que está ali está fazendo um pouco propaganda dele. Eu dando aula é bom para mim, mas para você, bom não é que eu dê aula, é que você estude. O que minha aula? Você não aprende, ninguém aprende vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. Se a ver e ouvir ensinasse, porteiro de cinema falava inglês. Ele está vendo a vida toda ali, ó. Ele não vai aprender inglês assim, ele aprende botando para fora, perdendo o medo, questionando, levantando o dedinho. Quando é que seres humanos aprendem em altíssima velocidade? Vou te dar 3 exemplos. 3. Um deles você viveu. 2, aliás. 1, quando é pirraia. Você pequenininho, antes de ir para a escola, você aprende muito, porque pergunta tudo.
Não sei, pergunta. O tempo inteiro perguntando tudo. Aí, tendo um pingo de amor em casa, tendo alguém que responda, você aprende muito. Acabou. E não tem vergonha das perguntas, né? Nenhuma vergonha. Um dia desse, uma menina me perguntou numa missa, ela viu uma pequenininha, estava perguntando à mãe não dava nem ligar para a mãe tão santa, e ela puxando a roupa da mãe, dizia, essa mulher vai ficar nua. Essa mulher vai ficar nua aqui. E a menina puxando a roupa. Aí eu olhei deixarzinho para ela e fez, por que aquele homem usa vestido? O padre, veja, ela olhou um padre, tem uns 3 ou 4 anos, queria saber por que o homem. A resposta é tão simples. Na verdade, eu podia dizer, porque ele é mulher. Não. É porque é a roupa de trabalho dele. Ele é padre, ele usa porque é assim. Aí ela aquietou-se, não entendeu muito bem, mas ficou quietinha. Alguém deu atenção. Então, perguntou, aprende. Aí a escola faz você ficar tímido. Vê que onda. A escola faz você calar. Aí diz, temos que fazer uma dinâmica de interação, é só se deixar, deixa me falar. Deixa aí. Eu pego a minha escola, eu não faço não, viu? Escolhe 3 gênios, Gilmar, teu irmão, por exemplo, bota o gênio lá na frente, começa a lamber e a elogiá-lo o tempo todo, o outro que é mediano, cala a boca com medo. Não vou perguntar merda. Aí não vai aprender. Se ele não perguntar, não vai aprender. Se ele não errar, não aprende. A gente só aprende errando, só aprende fazendo. Faz parte da vida fazer isso. Quando você resolveu que ia viajar para os Estados Unidos, que a sua mãe veio falar comigo e disse, não deixe, não, como se eu tivesse poder. Né? Não deixe, não, isso é bom. Se bem que a única pessoa que poderia me parar era tu, mais ninguém. Não deixe, mas é bom. Mas não deixe, não, porque pode ser que ela sofra disso. O plano é esse. Veja, o plano é esse, ela está na hora, não tem nada demais, ela não deve nada a ninguém, veja, não tem nenhum problema. Ninguém vai arrancar pedaço dela, não. Ela não vai cometer crimes. Vai não, deixa. Então, assim, é uma fase em que você, na escola, é tolhido, é encolhido. Você tem que dar conta de uma nota só. Isso não está legal. Sabe quando é que você vai aprender muito, muito de novo? Lá no doutorado ou no mestrado. Sério? Eu vejo isso na universidade, veja. Eu estou ensinando na Universidade de Pernambuco, na Faculdade de Medicina, há 30 anos. O que mais eu vejo é gente no mestrado aprendendo muito. Ou no doutorado. Porque pergunta, qualquer amigo teu que está no mestrado, doutorado, qual é a tua grade de aula? Ele vai dizer, como assim? Ele até tem, viu, alguma aula, algum professor, Ele tem quase nada de aula. É ele que faz, é ele que aprende. Ele aprende porque vai atrás. Ele pergunta, às vezes nem sempre o orientador ajuda ele, às vezes atrapalha um pouquinho. Mas veja, ele tem que perguntar, ele tem um orientador, o co-orientador, o amigo dele, o colega dele, o livro, a aposta. Ele vai atrás. E a terceira maneira de aprender muito é como você fez. Se meter em aventuras nas quais você é obrigada a perguntar. Veja, se eu vou me embora para outro país, falar uma língua que eu não falo, ou aprende. Se você for inteligente como você é, eu lhe disse isso, tinha lá junto com você umas 30 pessoas, das 30, lhe garanto, 25 estão arrombadas hoje, não são coisa nenhuma, porque mal aprenderam a falar outra língua. Porque não praticavam, não. Não tinham a vontade, o ímpeto, e o ímpeto é que liberta. A gente é liberado pela curiosidade, pela tentativa, pelo erro, tentativa e erro. Deu errado, vai de novo. A pessoa está brigando lá com a namorada, minha namorada briga comigo, acaba o namoro. Qual o problema que tem? Acaba. Mas e se eu amar? Acaba amando. Aí depois, você se arrepende, ou ela se arrepende, ou arruma outra. Veja, tem 3 opções boas aí. Nenhuma é ruim. Não vai morrer, a pessoa não vai morrer porque uma coisa acabou. Então, é preciso ter coragem de tentar. A escola deveria instigar as pessoas a isso. Errar todos os dias. Todo dia errar alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi errar o nome do microfone. Eu fui dizer pro nome errado. Oxe, que doidice. Depois que eu passei, né, eu queria que tu falasse um pouquinho também, que assim, eu não tinha certeza do que eu queria, né, mas aí eu escolhi ciência da computação, porque eu jurava que ciência da computação era mexer no Orkut. Jurava, né? Jurava que ia ser especialista em redes sociais. Chegou lá, eu descobri que eu tinha que programar 90% do tempo e eu simplesmente odiei aquilo. Então, quando eu cheguei pra falar contigo, foi até engraçado que tu... Não, pô, eu sabia. Eu sabia que tu não ia querer aquilo. Eu queria que tu falasse um pouquinho do porquê. E eu já até te perguntei isso aqui no off, né? Eu queria que tu respondesse de novo. É muito difícil a gente fazer essa escolha tão jovem. O que é que eu vou ser pra sempre, né? Então, o que é que a pessoa faz se ela chega no 3º ano e ela não tem ideia? Porque assim, eu não tinha ideia. Eu arrisquei alguma coisa baseada em coisíssima nenhuma, sabe? Então, qual é o conselho assim que tu tem pra dar pra essas pessoas? Primeira providência é ter a certeza que a gente, no fim, dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou no fim ainda. Primeira coisa. A segunda coisa é não perder o próprio respeito, não perder os apoiadores. Que aí tem gente que perde. A terceira coisa é pensar assim, o que é que eu não quero?
Então tem 5 cursos. Eu não quero esses, tem esses 2 que eu quero. Eu fico entre 2. Quase todo mundo fica entre 2. Aí tem esse mais difícil e esse mais fácil. Então eu estudo para o mais difícil, me inscrevo para mais. Eu estou em dúvida entre direito e letras. Estudo para direito, faço direito, me inscrevo para direito e passo em direito e vou para a faculdade. Por quê? Porque supondo que lá eu não goste, eu quero trocar por outro da mesma área, muito mais fácil de passar, é fácil conseguir transferência interna. Mas se eu vou de um curso mais fácil de passar para o mais difícil, o universo dos que querem é muito maior. A universidade não tem mecanismo de colocar na mágica. Então, escolho o mais difícil. Estou em dúvida entre medicina e odonto. Eu digo que é medicina, me esforço para medicina, faço a prova para medicina. Porque depois, se eu quiser trocar, é mais fácil a faculdade deixar. Mas ainda tem a segunda opção. Se eu tiver que fazer de novo, eu tenho que voltar e fazer de novo a prova. Se eu precisar fazer isso, eu tento fazer de novo. Vai ser muito mais fácil percorrer um caminho mais curto do que um mais longo. Se eu já caminhei a pé da cidade A até a cidade C, passando por B, e depois eu precisar caminhar de novo de A para B, vai ser mais leve, mais fácil, mais simples. O que eu não posso vou fazer o mínimo. Entrei numa sala, quero matar, tem uma barata. Aí eu entrei com a chinela na mão para matar a barata. Se eu jogar a chinela na barata, tem várias opções de eu me dar mal. Eu posso errar o golpe. Segundo, eu posso acertar o golpe e ela pode não morrer. Terceiro, eu posso acertar o golpe, ela pode morrer e pode ter outra barata. A chinela não sai da mão, não é minha arma. E quando eu olho para a barata, eu não vou bater pouquinho nela, não, eu vou bater com todas as minhas forças. Vai tremer o chão, porque eu quero resolver num único golpe. Então, se eu vou fazer um vestibular, que seja máximo. Se eu vou abraçar, tem que ser apertado. Eu lembro de todos, praticamente, os abraços que eu lhe dei. Sempre foram muito apertados. Sempre foram muito verdadeiros, assim. Eu quero muito bem a você, você é uma pessoa do bem, eu tenho um carinho enorme por você, por seu irmão, por sua mãe, então você é minha, não vou lhe abraçar, aquela pessoa vai apertar a mão assim, isso não é aperto de mão não, rapaz, que parece um peixe morto, estão lhe dando. Veja, tem que ser intenso, já que eu vou estudar, tem que estudar bem. Se um dia você vai dizer para alguém que ama, tem que amar mesmo, você tem que... E se depois eu não amar mais? Eu digo, não amo mais. Mas eu não posso ser parcial. Então, vou ao máximo possível. Escolho e tento. E se der errado? Só existe beco sem saída para quem é burro e não sabe dar ré. Passa a ré e volta. E se der errado? Se você não tem o respeito ainda dos seus pais, dos seus professores, volta em casa. Mãe, esse curso eu estou adiando. Não quero essa universidade. Não vale nada. Peça ajuda. Que você vai ter ajuda e recomeça. A gente tem, por ano, pelo menos uns 400 alunos, por ano, que passam no vestibular de segunda em um curso diferente do que fizeram de primeira. Começaram um curso, desistem e fazem outro. A maioria vai para medicina. Queria fazer tal coisa, vai para medicina. Mas tem com direito, tem com economia. Tu vê o contrário também, que passou em medicina e desiste e vai para outra? Também tem. Tem menos, mas tem. Tem menos. Esse ano teve um caso muito curioso, muito, muito curioso, de 2 alunos da academia, que foi Linda e Abraão. Linda terminou o mestrado de física, entrou no doutorado de física, desistiu, estudou, passou em medicina. E Abraão passou em primeiro lugar em física e em medicina. Então passou em primeiro lugar, passou em medicina e disse, não quero medicina, quero física. Ele foi começar o curso de física e ela está começando o curso de medicina. Veja, caramba. Ela formada e mestranda, doutoranda em física, volta para medicina. E ele, passando em medicina, disse, não, vou fazer física. É a vida, cada um é cada um. Um é bonito, outro é rico, um é inteligente, outro é simpático, um sabe matemática, outro inglês. Cada um tem qualidades e defeitos. Todo mundo merece seu lugar aqui na Terra. E respondendo a outra pergunta, por que tu me dissesse assim, não, eu já sabia que tu ia desistir? Porque estava na cara que você estava precisando resolver problemas seus, pessoais. Se você não tiver bem resolvida pessoalmente, então você não vai, as decisões suas vão ser sempre transitórias. Você entrou na segunda faculdade, não está pronto ainda não, ainda faltam algumas, lembra dessa história? As etapas vão chegando, que é quando você tem ainda coisas por serem bem resolvidas. E às vezes a gente paga um preço alto por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa simpática, por ter muitos amigos. E você tem tudo isso. Quando a gente tem muita coisa a nosso favor, o vento soprando a favor não é suficiente para empurrar o barco. Tem que ser o vento contrário. Então eu preciso, eu boto a minha pipa, tem que ter o vento para lá para ela poder voar para cá. Eu preciso do obstáculo, do crescimento que vai vir disso tudo. Estava na cara. Havia coisas que podiam ser resolvidas e deviam, na tua vida particular, pessoal. E que, quando resolve, as coisas começam a fazer sentido. Tem que fazer sentido.
Agora você não parou, como muita gente para. Não estou de saco cheio, vou passar 2 anos sem fazer nada porque eu estou de saco cheio. Que roubada danada. Passe não, faça alguma coisa. Sabe? Viver é feito andar de bicicleta. Se parar, você cai. Tu falou aí que eu cresci, depois cresci menos, mas o suficiente, né? Tu acha que essa galera que tá passando hoje em dia no vestibular entra na faculdade, vamos dizer, não sei se eu posso usar essa palavra, mas assim, menos desenrolado do que a galera que passava antes, que estudava mais profundamente, assim? Não. Reclama mais da faculdade? Enfim. Não. A geração é completamente outra. Ela é muito mais protegida, porque a família não quer que ele sofra nada, é muito mais protegida, o que é um lado bom, porque ela sente-se mais amada, mais querida, mas muito mais manhosa, tem muito mais frescura, entendeu? Reclama com menos coisas, criou-se uma ideia de quais são os meus direitos. O seu direito é de ficar calado. Não. Veja, você está estudando, criatura, tem que aprender muito. Que meu direito? Não pense em meu direito ainda não. Pense em meus deveres. Você começou a namorar com uma pessoa. Então, quais são os seus direitos? Nenhum. E quais são os seus deveres? De honrar aquela pessoa. Mas, gente, mas peraí, ele também tem... Não, a obrigação dele, quem vai cumprir é ele, não é você, não. Se um dia eu tiver com arma apontada para um bandido e ele com arma apontada para mim, eu peço a Deus que a minha arma falhe. A minha. A dele eu não sei. Eu tenho que pensar em mim, na minha honra, na minha vida. Eu não quero matá-lo, ainda que ele esteja me ameaçando. Eu não quero. Eu não consigo imaginar-me produzindo uma coisa para destruir, desconstruir alguma pessoa, uma vida. Eu sou médico porque eu quero cuidar. Então, faz parte da minha vida. Então, quando eu estou diante de um obstáculo, e o obstáculo é grande, o menino de hoje tem um apoio maior, mas ele tem uma resiliência menor. Ele não quer suportar. Eu não aguento estudar mais de 1 ano para o vestibular de medicina, porque quando eu for médico eu vou ser muito feliz, eu vou ser muito rico. Aí eu digo a ele, vamos supor, sempre dou esse exemplo, vamos supor que você seja daqui a 20 anos o cirurgião pediátrico mais top de São Paulo. Aquele cara que vai gente do Brasil todo operar seus filhinhos, porque você é o neurocirurgião 10 do Brasil. Tá lá você. Aí você vai para o seu hospital, atender um paciente, operá-lo. Quando começa a operar, o paciente morre. Ou você acha que médico não perde paciente? Médico não é Deus não, médico é gente, morreu. O médico quis que ele curasse, o médico tentou, a equipe tentou, deu errado, morreu. Primeira coisa, vai fazer o quê? Vai dizer à mãe, quem vai contar à mãe que o menino morreu? Que o filho morreu, de 8 anos de idade. Uma cirurgia cheia de esperança, morreu. Quem vai contar? Resposta, você que é o médico. Tem que ser você. Chega, dona fulana, seu filho não resistiu, ponto. Pedir perdão, pedir desculpa. Aí imagine que essa mulher se incha de revolta por algum motivo e meta a mão na sua cara na hora. Pá! É para isso que está na Bíblia. Virar outra face. Porque eu preciso que ela depure essa dor. Eu preciso chorar com ela. Eu preciso que ela entenda que dói em mim também. Muito mais nela. Morreu. Mas tudo bem. Aí eu, que sou cirurgião top, o meu amigo, que foi ex-colega meu de plantão, liga para mim, sabendo disso, pro meu zap, na mesma hora. Por favor, fulaninho, soube do que aconteceu, que horror. Sei que você está no plantão. Estou indo agora para cumprir o teu plantão. Porque eu sei que você não está em condições. Não, ele não está perguntando. Amigo é assim. Amigo descobre, em vez de ficar fazendo futrico, corre para socorrer. Estica a mão. Tá aqui minha mão. Diga aí. Tô aqui. Tamo junto. Aí ele chega, o amigo. Aí você vai para casa. Quando você chega em casa, chegando em casa, na hora que você chega, quem vai lhe receber? Seu filho, da mesma idade do que morreu. Eita, e diz, como foi o plantão, pai? Que bom que você chegou agora. O que é que você vai dizer? A vida tem disso. Tem traição de colega, um colega que puxa o tapete do outro, tem incompetência vencendo. Você é melhor daquele grupinho lá dos residentes. Mas quem é chamado para o emprego é o pior. Porque é parente do filho, não sei de quem, ou porque dorme mais ou menos do que os outros, ou dorme de modo diferente, às vezes é o tipo de roupa que veste de noite, enfim, cada um é cada um. Tem coisa podre no mundo humano. Mas eu não posso ser podre. Eu não posso merecer, eu posso ter coisas ruins, merecê-las não. É esse o caminho que eu acho. E aí, trazendo um pouquinho, né, pra tua história agora, tipo, tu sempre soube que queria ser médico, e como foi que, eu queria que tu falasse um pouquinho mesmo da tua história, até tu fazer vestibular, e em que momento tu falou, não, eu gosto muito de ensinar e passasse a ser professor também, sabe? Vamos lá, isso tem tudo a ver com essa rua
que a gente está aqui agora gravando esse podcast, a Rua do Riachuelo. Riachuelo foi uma grande batalha que o Brasil venceu na Guerra do Paraguai e foi um lugar onde eu travei talvez a batalha mais importante da minha vida. Pois bem, eu quando nasci com 1,5 kg, nasci prematuro, não tinha a menor condição de sobreviver, mas sabe Deus por que sobrevivi. Com 2 anos não andava nem falava, era o retardado, Caramba. mas minha mãe era professora. Aí disseram, ele é retardado, ela disse, nada, aí começou a me aperrear o juiz, eu fui, com 5 anos eu falava, andava, tudo certo, fui para a escola. Nunca fui gênio, sempre fui dedicado. Eu descobri que se eu me esforçasse mais, eu não ia morrer. Mais ou menos isso. Então, se eu me esforçar mais, joguei futebol, vôlei, basquete, natação, em tudo que eu fiz, eu fui péssimo. Mas tua tudo. dedicação na escola, tu conseguia ser mediano ou tu conseguia tirar notas? Não precisava estudar, não. Eu me esforçava na aula. Eu comecei a primeira série com a professora Ana, tia Ana, ninguém chamava de tia, não, é dona Ana. Ela começou a dar aula, eu lembro hoje ainda, porque eu nunca tive pré-escola, não existia isso num colégio público do interior de Pernambuco, né? Em Catende não tinha escola pré-escola, jardim da infância, alfabetização, não tinha escola. Você chegava na escola, sua mãe lhe ensinou a ler, a professora ia continuar o processo, era assim a vida. Aí cheguei lá, a professora, quando começou a falar, eu olhei para a cara e disse, eu vou casar com esta mulher. Eu tinha certeza que adiante de mim estava a Cinderela. Entendeu? Eu só precisava crescer rápido. Eu pedi de presente de aniversário, eu pedi para eu ganhar um vidro de calcigenol. O que é isso? Era um remédio que tinha que dizer que fazia crescer mais rápido. Porque aí eu ia casar com ela. Foi. Eu era um pirra cheio de vontade, rapaz, cheio de amor para dar. Quantos anos, Fernandinho? 7 anos. Pronto. E aí, resultado final. Aprendi tudo que ela ensinava. Se ela ensinasse grego, eu aprendia. Alemão, eu aprendia. Ela falando e eu assim pensando. Mas principalmente porque gostava dela. Eu amava. Se ela disse, veja, eu vou te contar. Ela casou. Aí me chamou para ser aquele negócio de baba-ovo de noivo, sabe? De menino pequeno. Que é vagem, pajem, sei lá, que é para botar aquela roupinha de bato, mas para ser baba-ovo lá. Aí me chamou, eu disse, vou não, porque eu sou contra o casamento. Não fui pro casamento dela. Tu fez isso, júri? Fui não. Não vou. Como é que eu podia ir? Aí nesse meio tempo, logo depois disso, lá vem o quê? O catecismo na igreja católica. O padre chega para mim e me explica o que é pecado e o que não é pecado. Eu disse, pronto, lascou. Por quê? Porque nesse catecismo, eu estava com 9 para 10 anos, o que aconteceu nessa idade, o marido dela, que ela estava 2 ou 3 anos de casada, morreu. Meu Deus. Quando ele morreu, eu disse o quê? Foi culpa minha, porque eu desejei. Veja, aí eu fui dizer ao padre, ó, eu tô arrombado, aí eu vou pro inferno. Porque o cara morreu. Veja, da mulher amada, veja. E ela nem era mais amada, não. Já tinha passado o tempo dela, já tinha outra mais bonita ainda. Tinha uns peitão assim que eu achava uma coisa. Eu lembro muito disso, veja, isso tudo. Então, eu tinha vontade de agradar meus pais, muito. Minha mãe, Ave Maria. Meus pais o tempo todo e as professoras, professores. Professor, para mim, vale tudo para mim. Tudo. Eu tenho te comparavam com teus irmãos? Porque tu disseste que... É assim, eu tinha facilidade, eu aprendia as coisas. Eu aprendia. Então, pronto. Agora, era de uma escola muito fraquinha. Eu estudava numa escola pública do interior, eu estudei de noite a maior parte da minha vida. Resultado, terminei, fiz meu ensino fundamental e médio, fiz vestibular, levei pau, ponto de corte, e vim morar em Recife, para poder estudar. Aí tive que procurar bolsa de estudo. Fui todos os colégios, eu fui a 28 colégios. 28, pedi bolsa, pedi. Fui bem atendido em quase todos. Talvez com pena de mim, né? Veja, quando eu me formei médico, eu tinha 18 quilos a menos do que eu tenho hoje. Mentira. Imagine eu com 16 anos de idade. Era nada, era um cabeção, uma orelha maior do que a outra, quase nada. Aí consegui uma bolsa integral para estudar aqui na Rua do Riachuelo, num cursinho, esse estudo que a gente está aqui, um cursinho pertinho daqui que se chamava Novo Recife. Chocada. Professor Braulio. Ele me deu uma bolsa para estudar. Tem noção do que é a oportunidade. Juntou o que eu precisava com o que eu queria, com o que eu merecia. Eu estudei o ano inteiro, no fim do ano passei em medicina. Veja, no tempo não tinha cota. Então era feroz, a quantidade de vaga era muito pequena. Eram 240 para todo o estado de Pernambuco, contando todas as vagas que tinha. Então eu fui, um dos últimos, foi a rabeta, o penúltimo lugar. Mas passei, fui para a faculdade. Eu pegava um ônibus no IPSEP, descia na Dantas Barreto, vinha a pé, passava por aqui, ia até o Oswaldo Cruz para a minha faculdade. Feliz da vida, alegre, satisfeito, porque eu estava ali buscando. Faltam 6 anos, faltam 5, faltam 4, faltam 3. Quanto tempo de caminhada, Fernandinho?
Não, 15 minutos, pertinho, nada demais não. Quem é do interior é acostumado a andar. Andar uma légua, andar 6 quilômetros, não é nada demais não. Não é nenhum igual do outro mundo, não. Resultado final, fiz o curso na faculdade, não fui um mau aluno, eu nunca fui destaque, eu nunca fui assim, ele é o melhor. Ele fez os concursos públicos que eu fiz, quase tudo levei pau. Mas eu passei em 3, veja, 3 que eu precisava, eu passei. Então, entre eles, para ser professor da universidade onde eu estudei. Você tem noção do que é você voltar para um canto que lhe deu a significância como professor? Para mim não tem preço. Eu me sinto, tanto é que eu sou o mais antigo, não sou o mais velho não, do meu departamento, sou o mais antigo e todos que entraram depois de mim vão se aposentar. Eu vou ficar. Caramba. Eu tento me aposentar. Para que eu vou me aposentar? Para fazer o quê? Eu adoro. Ah, mas você não tem seu cursinho para se dedicar? Tenho. Mas e a dívida que eu tenho lá ainda? Sim. Minha alma está lá. Então quer dizer que tu começou como professor lá na UPE, antes de ter teu cursinho? Não, na faculdade. No começo da faculdade, eu tinha que arrumar dinheiro, eu trabalhei minha vida toda. Eu tinha que arrumar dinheiro para poder bancar a faculdade. Meu irmão já dava aula particular de matemática, meu irmão mais velho, Alexandre, e começou a buzinar, né? Não sei o quê, tem que se mexer, precisava para arrumar renda em casa, né? Aí apareceu uma oportunidade de dar aula num cursinho, que ainda existe aqui no centro da cidade, chamado Líder Curso. Naquele tempo o nome era outro. Se localizava num 14º andar de um prédio perto do Correio. Eu fui para lá, fiz um teste para professor e comecei a dar aula. Morrendo de vergonha, que eu era tímido, sabia bem pouquinho, mas vontade de ganhar alguma coisa. Um mês depois eu tinha certeza que eu nunca mais deixaria de ensinar. Quando eu me formei na UPE, eu tinha certeza que assim que abrisse um concurso eu viraria professor de lá. Eu já saí de lá de costas, dizendo eu volto para cá. Tinha certeza absoluta que eu seria professor, e nem se chamava UPE quando eu me formei, se chamava FESP. Ela era particular, feito o FPS aqui em Pernambuco hoje. Ela era uma faculdade particular e que é subsidiada pelo governo. Aí virou universidade. Quando virou universidade, abriu concurso. No dia que abriu o concurso, no primeiro dia de abertura de concurso, eu fui me inscrever. Fui o primeiro a me inscrever no concurso. Para ser professor? Para ser professor, lógico. Então, que foi 6 anos de formado, mais ou menos, era. Mas tu falou aí que era particular, né? Então, fala um pouquinho da história que tu passou, mas não podia pagar. É lógico, custava 430, meu pai ganhava 470. Veja, não sei o nome do dinheiro, mas era 430. Meu pai, 470, para manter 6 filhos. Como é que eu podia estudar? Nessa pé não tinha condições. E aí, pensar o que é que vai fazer, né? Para conseguir uma bolsa, conseguir alguma coisa. Não é desconto, não, tem que ser bolsa. E aí, eu consegui, primeiro passo, a matrícula com um cidadão. O cidadão teve pena de mim, os filhos dele, ele queria ajudar, os filhos dele não queriam estudar tanto, ele olhou para mim e disse, aqui, meus filhos, não estão querendo estudar direito, eu já ofereci um carro para eles serem médicos, ele não quer, você passou em medicina? Passei em medicina, sim senhor. Disse, pronto, então me diga o que você quer, você quer um carro? Mentira. Eu quero um carro, desse jeito, você quer um carro? Botei para chorar, disse, não senhor, eu quero o dinheiro da matrícula. Ele me deu o cheque do Bradesco, ficava na Rua do Imperador. Eu saí direto para a Rua do Imperador para trocar o cheque. Naquele tempo é como se fosse um cheque de 5 mil reais. Antes que ele mudasse de ideia, né? Não, ele não ia mudar, não. Ele estava no meu coração. Me deu, eu peguei aquele dinheiro, botei no bolso, voltei para casa, paguei a matrícula, e aí depois para conseguir a bolsa. Aí foi na faculdade, a faculdade me deu. Pedi a diretor, reitor, professor, colega de turma, vigilante. Eu pedi em todos os lugares. E consegui uma bolsa, estudei com bolsa total, me formei, então saí devendo, né? Saí de lá devendo, eu me sinto devedor. Veja, eu disse ao diretor da faculdade, eu disse, professor Geraldo, professor, me arrume uma bolsa, professor. Olha, eu me comprometo a lavar o carro do senhor e de todos os professores na frente dos meus colegas. Eu não tenho vergonha de lutar, eu preciso ser médico. Eu tinha certeza que aquilo era... Ele, falar com o reitor. Com o reitor eu disse... já era na Agamenon Magalhães, a reitoria. Recém-inaugurada, novinha. Hoje é velha, a reitoria da UPE. Eu disse ao reitor, se eu não conseguir uma bolsa, eu juro ao senhor que eu me mato. Eu não tenho outra chance, eu tenho que ajudar minha família. E eu estava certo, graças a Deus, isso serviria para que ele me desse a bolsa. Eu não ia me matar, não, viu? Não ia. Mas também eu não tava blefando, eu tava implorando. Uhum. Eu estava precisando. Eu entendo quando as pessoas imploram, se humilham, quando elas sentem que precisa muito. Eu não podia jogar fora aquela oportunidade. Era uma chance de ouro da minha vida. Entendi. Eu estava numa faculdade de medicina boa, veja bem, uma faculdade boa, top do meu estado, eu que precisava dessa chance. Aí pronto, foi tudo que eu precisava. Me formei, aí comecei a dar aula. Depois do primeiro colégio, eu recebi convite para 4, para 5, rapidinho.
E o motivo é tão simples, eu pensava que para ser professor eu precisava saber coisas. Não. Eu não preciso saber, eu preciso gostar de quem está aprendendo. Sim. Muito mais de quem ensinar. A maioria dos alunos meus nas primeiras turmas sabiam mais do que eu. Porque eu não tinha base, eles tinham. Eu não era bom de biologia, não. Eu passei em medicina, minha média de biologia foi a penúltima das médias. Sério? A melhor minha foi matemática, por causa do meu irmão. Veja, eu tinha professor de graça, então, matemática de 40 questões eu errei uma, física de 40 eu errei duas, química de 40 eu errei duas ou três, biologia de 40 eu errei acho que 23, 24. Biologia foi uma desgraça, geografia foi ruim e português foi mais ou menos. A redação foi boa. A redação foi boa, vice. E veio o tema da redação do meu tempo. Olha, 1980, caramba. Tema da redação. Homem e mulher, direitos iguais, interrogado. Hoje em dia, se eu botasse interrogado, já ia ter logo um bocado de... Era. Oxe, como assim direitos iguais interrogado? Por que está interrogado? Vamos botar na cadeia, vamos cancelar quem criou esse tema. Escrevi sobre isso aí, falei até do Egito Antigo. E falei tanta coisa, nem sei se prestou, mas me deram nota boa, eu passei. Caramba. E durante toda a faculdade de medicina, o trabalho que tu teve foi como professor, né? Tu não fez nenhum outro trabalho, não? Nem podia, eu cheguei a ensinar em quatro colégios simultâneos. Eu dava aula todas as noites, 2 ou 3 tardes por semana, a faculdade toda. A rebolada era para que eu não fosse para a final, para eu ser um bom aluno. O mais difícil era isso, era não ser considerado um medíocre. Eu não aceitaria isso. Eu fui um bom aluno na faculdade. Tu queria passar por média, né? Sim. Passei por média de quase tudo. E você foi laureado? Laureado nada. Nunca fui laureado de nada. Nunca fui herói de coisa nenhuma. Também bandido, não. Mas nunca fui o top. É o melhor de todos. Melhor de todos, não sou de nada, não. Entendeu? Se sou o melhor, quando eu estou sozinho no quarto, o melhor cara daquele quarto sou eu. Pronto. Tu acha que teu filho se sente pressionado a ser? Porque, enfim, por causa de quem tu é? Eu espero que não, sabe? Eu espero que não. Ele tem muito talento, tem muita facilidade para estudar, para aprender as coisas. É muito dedicado. E como toda criança que tem hoje, ele está fazendo 11 anos, semana que vem, depois de amanhã. Toda criança da idade dele diz que ir para a escola. Presta não, a escola é ruim. Veja, ele acha que é ruim. E você vai, vou. É meu papel. Ele tem que ir. Não faz favor a mim que ele está indo para a escola. Ele tem que ir para a escola. Ele vai para a escola, ele estuda todo dia. E faz parte. Eu espero que ele nunca se sinta pressionado além do próprio espelho. O espelho é que vai pressioná-lo. O mundo eu espero que não faça isso. Eu não faço, não. Eu quero que ele seja feliz. Tem 3 coisas. Ele tem que ser feliz, tem que ter saúde e tem que ser honesto. Tem 3 coisas importantes. O resto é besteira. Se ele vai ser primeiro de sala, segundo de sala, quinto de sala, vai ser médico, advogado, engenheiro, professor, não importa muito não. Ele precisa sentir-se feliz, ou seja, gostar do que faz, sentir-se útil. Feliz envolve útil. Remunerado. Tem que ganhar alguma coisa na vida. Tem que ter. Ele precisa ser honesto. Ele precisa ter... é bom que se ele for um cara empático, que não discrimina ninguém. Ele tem que ser tolerante, inclusive com os intolerantes. Imagina que tem uma pessoa que seja completamente intolerante, que diga que ele não vale nada. Ele tem que aprender a ser tolerante com ele. Ser tolerante com o outro é muito fácil. Empatia, gostar do ovinho da tartaruga é muito fácil. Eu quero que goste do pirraia barulhento, do filho da vizinha gritando de noite. É a mesma coisa do ovinho da tartaruga, é um ser humano querendo viver. Ele está gritando porque é mal educado. Não, talvez porque esteja doente. Ou a vovó de alguém que grita a noite toda porque tem uma demência e ela acha que estão torturando ela. Eu tenho que ter a empatia para isso. É isso que eu quero dele. Eu quero dele que ele entenda gente, que ele entenda pessoas. Pessoas não estão aí para serem usadas, não estão disponíveis para que eu use. Elas estão ali para viver a vida delas, para explodir a sua própria semente. Cada um é uma própria, cada um é o seu caminho. Tu falou aí que sempre soube que quando saiu da UPE que ia voltar lá, mas assim, e depois arrumasse emprego em até 5 escolas, não foi isso? Mas durante a faculdade. Quando foi que tu falou assim, não, agora eu vou abrir o meu cursinho? Tipo, tá na hora. Vamos lá, eu estava no 5º ano de medicina e eu conheci um cursinho aqui em Recife chamado Marcos Paulino. E foi, para mim, um divisor de águas, porque ele foi um cara muito profissional, muito competente, muito didático. E eu achei aquilo uma coisa mais fantástica do mundo. Disse, vou ter um cursinho meu. Vou montar um cursinho para mim, no 5º ano de medicina. Já comecei a pensar nisso. Tu não tinha pensado nisso antes? No 6º ano de medicina, eu já tinha o meu cursinho.
Meu cursinho era domingo de manhã, uma turma única. Eu tinha uns 50 alunos, quase todos bolsistas. Lógico, veja, eu sempre tive muito bolsista, porque eu sempre me identifiquei. Alguém que está precisando muito estudar, ele não quer estudar. Como é que o mundo pode dizer não? Não tem sentido, é feito negar água, negar educação. Veja, eu vou passando na rua, parece uma galega. Olha, tu quer dar um beijo em mim? Não, um beijo eu posso negar. Mas um copo d'água, eu não posso negar uma água. Tirar uma dúvida. Por exemplo, professor é muito bom como orientador no meio da rua. Estou andando na rua, alguém quer achar uma rua. Ei, você pode me explicar? Eu já digo, claro, porque eu já penso que é como aluno, né? Então, cria-se um tipo de personalidade que você vai, que você oferece, que você quer dar alguma coisa. Então, eu tive meu cursinho em 86, no ano da minha formatura, já tive meu cursinho. Não tive ninguém aprovado em medicina, mas tive já uns 10 aprovados em vários cursos. Em 87 já tive pela primeira vez um aprovado em medicina. Aí de 88 em diante foi a explosão. Uma porrada de gente, graças a Deus. Mas assim, pra tu ter o teu cursinho, você tem que ter uma noção de administração também, né? Tipo, porque assim... Não tinha nenhuma. Tinha o dia do pagamento. Se pagou no dia, pagava. Veja, eu tinha uns 50 alunos, mais ou menos, eram uns 50, eu acho. Mais ou menos uns 12 pagavam. Uns 12 alunos pagavam. Os que pagavam, eu dizia quanto era, eu dizia um número qualquer. Se ele levasse no dia do pagamento, eu recebia. Se não levasse, eu não recebia mais. Aí dispensava. Não anotava em canto nenhum que pagou. Aí depois, quando em 87 eu botei o meu cursinho mesmo, veja bem, aí a minha mãe foi trabalhar como minha secretária. Aí ela anotava quem pagou, quem não pagou. E para cobrar, ela não cobrava. Você não queria pagar, não paga. Fazer o quê? Veja, a pessoa não está podendo pagar. Aí dizer, o bichinho, Nando. O bichinho não está podendo pagar, não. Então, dispensa, né? Pronto. Em 89, eu já lancei o primeiro programa oficial de bolsa de estudos para quem queria estudar e não podia pagar. Eu sempre tive o cuidado de dizer assim, existe gente que precisa de apoio. Às vezes é um safado. Por exemplo, dá um exemplo. Uma mãe chegou para mim que queria muito que eu estudasse comigo. Falou comigo agora, essa semana. Muito, e falou, mas queria uma bolsa, não podia pagar nada, Eu queria muito, entendi, tá certo, tá bom, tá jóia, e tudo. Aí veja, eu queria ver se o senhor me dá um desconto. Eu disse, mas rapaz, essa mulher tá com cara de picareta. Aí eu fiz a pergunta para ela bem simples. Eu lhe dou. Se a senhora me disser quanto custa o cursinho, eu lhe dou 95% de desconto. De propósito. Mentira. De propósito. Ela disse, não sei quanto é. Como é que a senhora está pedindo desconto sem saber nem quanto é? Ou seja, tem gente que é safada. Ela nem sabe mesmo se não pode pagar. Não, exato. Aí, Mas se for uma pessoa que não pode pagar nada. Ok. Aí ela veio, mas é porque eu não posso pagar nada, tal. Veja, aí eu expliquei a ela. A academia custa de 300 a 1.500 reais. Mas mesmo 300 reais é muito pesado para mim. Por quê? Porque eu já vou ter a despesa de mandá-la para o Recife, de alugar um lugar. Pronto, então você pode pagar 1.500, porque não precisa sair daí. Porque o cursinho é totalmente online, é tudo online, pode ficar na sua casa, você vai gastar 50 por meio de internet. Pronto, está resolvido o seu problema. E essa me paga 1.500. Na cara de pau dela. Não sei o que, mas não dá para ser 1.000, não. Não precisa. Sua filha precisa fazer o curso que ela precisar. Com 300, com 400, com 500, com 600, ela estuda. Economiza, em vez de gastar dinheiro. Mas eu quero mandar ela para cá. Quer se ver livre da menina, né? Não, manda ela para cá, não deixa ela em casa. Recife tem um bocado de gente que vem para cá, não dá muito certo não também, viu? Aqui dá certo e dá errado. Então, tem que ter disciplina, orientação, apoio. Mas a mãe queria o desconto só porque era o desconto sem ter ideia de quanto custava. Uhum. É doidice, isso não tem sentido. Eu tenho que pensar, o que é que eu posso gastar? Eu posso gastar R$1, 5, 50, 30, 20, 100, 200, 500. Eu tenho que pensar quanto vale o investimento que eu tenho. Não faz sentido alguém querer estudar gastando menos com estudo do que o que gasta com lanche do estudo. Veja, com lanche, quando você gasta quanto de lanche por dia? Tanto. Então, em vez de lanchar, fica em casa e paga o lanche. Pronto. Mas a pessoa, não, mas é porque eu não posso. Não pode pagar nada mesmo. Está precisando de ajuda. Vamos tentar ajudar a pessoa, né? Uhum. Tem programa do governo, né? Para a pessoa ganhar 200 conto, 300, 500, 600. Em tempo de eleição que aparece mais ainda, tem dinheiro, ou seja, vamos embora. Tu falou aí que tu viajasse muito já para conhecer a educação em vários países e tudo mais. Mas lá na época que tu abriu teu cursinho, tu não tinha viajado isso tudo ainda. Então, eu assim, só tinha lista. Olha, em 1977, eu descobri que tinha uma cidade do Canadá chamada Toronto. Eu vi uma reportagem. Se eu vou conhecer esse lugar. Foi a primeira cidade que eu escrevi, Toronto.
Foi E mesmo. comecei a escrever o nome de lugar que eu queria conhecer. Aí, claro, estudei o Egito, quero conhecer as pirâmides do Egito, quero conhecer a lista. Quando eu me formei em medicina, eu tenho uns 80 lugares que eu queria conhecer. Já tinha, que eu vou conhecer um dia. A primeira que eu conheci, o primeiro lugar que eu viajei foi justamente para o Egito. Para o Egito, quando eu completei 31 anos. Fiz a minha primeira, já tinha mais de 1.000 alunos desde os 25. Mas eu não gastava não, porque eu só tinha que juntava, investir. Eu tinha que investir, o curso tinha que prestar. Mas como é que tu... Então, se tu não conheceu outros lugares, assim, como é que tu... Da onde tu tira... Porque tu não repete tua metodologia Sim. nos anos. Da onde tu tirava a ideia, assim, pra poder ir mudando, sabe? Eu vou te dizer uma coisa importante, Gisa. Tu vai gostar de ouvir isso, porque você é uma pessoa muito romântica. Se você quiser saber se alguém ama você, você precisa olhá-la sem medo nos olhos. E é preciso que você se veja no olhar dessa pessoa. O olhar vira espelho quando você ama, porque ele brilha mais. Então, vendo olhar de alunos, escutando o aluno, eu passei a escutar. Eu sempre fui um grande escutador, você me viu isso a vida toda. É a história de dúvida. Veja, eu hoje converso por dia com 40, 50, 70, 100 pessoas num dia. Diferentes. Mas pelo WhatsApp ou por videoconferência. E consegue saber se a pessoa tá mentindo também. Eu sinto muito de perto as pessoas. Eu aprendi isso. Então, ficava claro o que os meninos queriam. Eles queriam pacto. Eles queriam que eu dissesse, semana que vem eu vou dar tal assunto e vou terminar. Aí, confio. Eu terminava. Eu vou dar para vocês uma tarefa para casa. Dava. Eu vou dar e vou fazer pergunta. Eu fazia prova oral no cursinho. Comecinho, prova oral. Para eu conhecer a pessoa. Aí o aluno ficava nervoso. Aí eu estou nervoso. É prova oral. Para quê? Para nada. Eu queria perguntar para ele, para eu sentir como é que eu tinha ensinado para ele. O maior professor do professor é o aluno. Ele não me ensina biologia, ele me ensina etologia, que é comportamento. Ele me ensina, por exemplo, o perigo que é. Imagine. Isso não existe mesmo, Etologia existe. Imagine um professor dando aula, por exemplo, você estudou no tempo que tinha um palco. Isso. E o aluno da primeira fila ficava com a cabeça mais ou menos na altura do palco. Isso. Pois bem, acredite, veja que coisa horrível vou lhe dizer. Vou lhe confessar aqui uma coisa profunda. Todos os anos da história, na primeira semana, você olha ali e entre as cabeças que tem, pelo menos uma delas, você tem vontade de levar para casa. Você olha, não tem ideia de porquê e você ama. Você quer aquela pessoa na sua vida. Se deixar, você leva para criar, para cuidar. A pessoa nem disse palavra. Isso deve vir de outra vida. Um interesse, um encantamento pelas pessoas, por alguma pessoa. Mas peraí, vontade de namorar? Não tem a ver, não tem a ver com sexo. Pode ser até que tenha, se a pessoa der brecha. Se você for brincar. Toda vez que você for brincar, existe o perigo de você se mergulhar e entrar no meio de uma roubada. Mas tem um carinho, um amor tão grande por um desconhecido. Por uma criaturinha que olha para você com a cara de alguém e você diz, meu Deus, eu te reconheço de algum lugar, não sei de onde. Todo ano tem. Um tipo de amor à primeira vista, 1, 2, ali na fila. Mas tem 1, 2, que é a vontade que dá de chutar a cara dele sem saber quem ele é. Vê que coisa horrível. É humano. Se chama empatia e antipatia. Aí o que é que você vai fazer como professor? Domar. Eu tenho que escutar os dois. Quando você começa a escutar os dois, você descobre que esse que eu amava, na verdade, ele, quando chega para mim, ele olhou para mim me pedindo ajuda. E, de alguma forma, o olhar de pedido foi interpretado por mim, como eu sou importante para ver, porque é tudo lá no nível do tálamo da gente. E o outro, que eu fiquei com raiva, é alguém que, quando eu disse uma piadinha, uma brincadeirinha, ele não riu, por exemplo. Eu criei deixa que ele não riu, porque tinha perdido o cachorrinho dele que tinha morrido naquele dia. Veja, aí você descobre... Veja alguém lá longe, é o inimigo, é a besta fera, é o cão, é o capeta. Aí vai se aproximando, eu acho que eu conheço. Chega pertinho, parece que é meu amigo, bem pertinho de mim é meu irmão. Abraçou-se comigo, sou eu. É mais ou menos assim. Entendeu? Se é a pessoa, o aluno ensina o professor. O público ensina o cantor a cantar. Você pode pegar qualquer show. O cantor está cantando. Quando ele bota o microfone, todo mundo canta e canta afinado. Veja, o grupo sempre canta afinado. Desça o microfone e bota na boca do povo que todos vão cantar desafinados. Uma afinação nada mais é do que um conjunto de desafinados amando aquele momento. O amor supera até a desafinação. E agora sim, né? Tu falou aí que o aluno, ele te ajuda, ele te dá esse termômetro. Mas assim, tem vezes que tu faz as coisas que... Não é um aluno que tá dando aquele termômetro. Vou dar um exemplo. Tu foi a primeira escola a colocar, tipo... a metodologia voltada para o SSA. Tipo assim, ninguém tinha feito isso antes. Eu fui primeiro a usar cadeira acolchoada, primeiro a usar espiral, primeiro a usar impressão colorida, primeiro a usar crachá de obrigação, primeiro a exigir que o aluno ou entra na hora ou não entra agora, primeiro a dizer, se chegar atrasado, vá assistir online, primeiro a fazer transmissão ao vivo para todos os lugares, sempre.
Porque é o que eu vejo no mundo. Eu vejo na televisão. Não, mas, por exemplo, esse do SSA, o que foi que fez tu fazer? Não, tá na hora já. Não foi o aluno. Não, tinha... Você percebe, quando vai ter um concurso, vai ter gente aperreado com ele. Vai ter gente preocupado, a dor dele. Tá na cara que depois do primeiro ano o aluno ia ficar triste. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso fazer alguma coisa para dar o apoio a ele. O problema, quando você faz os primeiros 3 anos, 4 anos, 5 anos, é déficit. Você gasta mais do que ganha. Não tem nada não. O objetivo não pode ser financeiro. O dinheiro chega. O objetivo tem que ser assim, eu tenho que fazer uma coisa que faça sentido. Que o aluno diga, é uma escada, eu estou crescente. Entendeu? Estou crescente. Vou dar um exemplo, veja. Eu agora, nos próximos dias, eu vou me operar dos 2 olhos. O médico que vai me operar chama-se Vasquinho. Vasco Bravo Filho. Vasquinho foi aluno meu no primeiro ano de ensino médio, no segundo ano, no 9º ano, no primeiro, no segundo, no terceiro. Passou no vestibular, na faculdade. Então, veja, eu fui professor dele 5 anos seguidos. 5 anos seguidos. Tu entende que é alguém que eu aprendi a amar, que eu vi sair menino, virar homem de bem, virar profissional reconhecido. Peraí, ele é o médico mais famoso do Brasil? Não, ele é um médico conhecido e reconhecido aqui. E você está indo para ele porque ele é reconhecido? Não, eu estou indo porque eu tenho certeza que ele faz comigo o que faria com o filho dele. Sim. Veja, todos ou quase todos que cuidam de mim e dos meus, meu pai, meus irmãos, são ex-alunos meus. Quase todos. Sim. Eu sempre que entrego a alguém que eu conheço a alma. Não conheço a mente. Pode ser até que ele não saiba tudo. Se não souber tudo, ele erra. Se ele errar, ele aprende. Não, aprende tu comigo. conhece Brivaldo, então, que tu me indicou? Brivaldo é um psicólogo fantástico, maravilhoso, um ser humano de uma inteligência rara, de um humor bonito e de uma integridade ímpar. Brivaldo é o cara, é um psicólogo da geração raiz, sabe? Eu gosto muito, muito, muito dele. Conheci há muito tempo com minha irmã, que é psicóloga, minha irmã mais velha, que é psicóloga. Eu tenho as 2 irmãs, as 2 são psicólogas. Ah, tá. E a mais velha conheceu em tempo de faculdade. E aí eu o conheci e ele se mostrou para mim um cara incrível. Ele era psicólogo educacional de um dos maiores colégios de Pernambuco durante mais de 20 anos. Então, o meu papo com ele sempre teve a ver com psicologia educacional. Ele entende muito disso. Então, ele não foi teu aluno nunca, né? Não. O Brivaldo é da minha idade. Caramba, esqueci o que eu ia perguntar, peraí. Lembrei. Tu falou aí, né, de tu ver o que tá chegando. Mas eu lembro, quando a pandemia começou, que todo mundo achava que, tipo assim, depois de alguns meses voltava ao normal. E eu lembro que, sei lá, na primeira semana tu falou assim... Na primeira semana eu disse, não volto esse ano... E no primeiro mês eu disse, não volto nunca. E nenhum colégio volta esse ano, 2020. Lembra que eu dizia isso? Nenhum colégio vai voltar. Tava na cara, o povo não consegue ler. O povo não consegue ver o mundo. Fica imaginando. Aí para o jovem é horrível. Porque ele fica pensando que os adultos estão perdidos, eles não sabem o que querem. O ano da pandemia foi uma doidice, veja. Apareceu logo de cara 2 times. Parece carnaval. Aí, esse time aqui é ivermectina e hidroxicloroquina. Esse time aqui é máscara e vacina. Aí esse é inimigo desse. Que doidice. Essas 4 coisas são muito úteis para a medicina, inclusive para a Covid. Falo como médico. As 4 coisas têm aplicação? Sim, claro que tem. Ontem, por exemplo, eu cuidei de uma pessoa que está nos Estados Unidos, veja. E o uso para ele da ivermectina foi importante. E da minha irmã daqui, para ela não foi. Depende muito. A ivermectina, a máscara, a vacina, a cloroquina, tudo pode ser bom. É saber para quem vai ser usado aquele instrumento. Por que vai ser usado? É importante ter esse tipo de coisa. Então, o povo não quer enxergar, só quer enxergar um lado seu. É o meu lado. Eu não tenho o meu lado. O professor não pode ter o lado dele. Mas eu acho que as escolas também deviam estar com medo de admitir que não ia voltar e, perder gente, né? As escolas foram humilhadas pela pandemia. Infelizmente. As escolas foram humilhadas. E eu vou te explicar por quê. Porque um mês depois da pandemia estar instalada, se resolveu que a escola tinha que dar desconto, o Ministério Público se metendo para pedir que a escola baixasse o preço, porque estava economizando. A escola devia ter dobrado de preço na pandemia e não baixado de preço. Dobrado por quê? Porque muitos iriam parar de pagar. Eu tenho 10 alunos. Se 3 vão parar de pagar, 7 deviam pagar um pouco mais, ou muito mais. E se não puder, não paga. Veja, era preciso fazer uma campanha e dizer socorro à escola. Senão ela fecha. Porque o cara era dono de um self-service, parou.
Parou. O cara é taxista, parou. O cara é cantor, parou. Então, um monte de gente, um monte de profissão. Agora, o cara é procurador, é juiz, é desembargador, parou nada. A renda dele está todinha lá. Professor universitário, parou nada. A renda dele está toda lá. Ele gasta até menos. Ele é funcionário público, está tudo bem. A renda está boa. Só vou estar em casa. O que não tem nenhuma desvantagem. Então, muita gente manteve. O dono de farmácia ganhou. Então, foi um período em que era preciso ter criado esse sentimento de irmandade. Não seria difícil. Mas era preciso que houvesse comunicação, era preciso que houvesse, os adultos entendessem. Não tem a ver com direita, com esquerda, não tem a ver com Lula, com Bolsonaro, não tem a ver com gente. Era preciso descobrir a solução brasileira para tudo isso. Mas aí eu digo a todos os médicos, não trate. Como não trate? Como é que o paciente vai para o médico e digo não trate? Tem que tratar, tem que fazer alguma coisa para ele, nem que seja chá de limão. Se eu sei que não vai fazer mal, chá de limão, para que ele tenha fé que vai melhorar. E a fé faz melhorar a imunidade, droga. Eu tenho que estudar o caso do paciente, tem que ouvi-lo, tem que pegar nele. O médico com medo dele, o médico todo paramentado, bem distante dele. Não posso ficar tão distante, eu não vou abraçá-lo. Eu tenho que entender a gotícula de saliva. Mas a coisa é tão doida que ficou todo mundo confuso. A escola tem que baixar de preço. O Ministério Público mandando notificação para a escola, baixe 30%. Aí a escola não podia investir. A gente já tinha. Você sabe que faz 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente tinha já transmissão ao vivo de todas as aulas, de todas da academia. Então eu já tinha expertise quando ninguém tinha, e me ajudou muito. Os professores, mesmo aqueles manhosos que não gostavam disso, passaram a dizer, que bom que eu aprendi a fazer isso, veja. Porque passou a usar na pandemia. Os professores da academia valiam ouro nos colégios, porque eles sabiam fazer uma coisa que outro não sabia. Ah, sim, entendi. Porque ele já fazia aula, já olhava para a câmera. É simples. Aprender a olhar a câmera. Tem hora que você vai olhar para a câmera, tem hora que você não vai. Faz parte da sua vida. Então, esse tipo de coisa no tempo da pandemia foi catastrófico por conta dessa desunião, dessa dificuldade de conviver com qualquer coisa que não seja você mesmo. Mas tu acha que hoje em dia assim, as escolas aprenderam já ou ainda está... Aprenderam, mas não perceberam que os meninos descobriram métodos diferentes de aprender em casa. Eita. Então, continua tendo muita aula de 1 hora, de 1h30. Não funciona. Não funciona. Achar que escola integral são 10 aulas num dia, mentira, não existe escola integral no mundo que tenha 10 aulas por dia. Não existe, não existe. O cara tem 1 aula, 2 ou 3 por dia, de meia horinha. O resto é atividade, ele tem que praticar, fazer questões, errar questões, descobrir o nível que está, subir de nível, tirar dúvida, perguntar alguma coisa. Ele não pode ser o recebedor de informações. Aí tem muita escola no Brasil, tem 10 aulas por dia. Diz, é a maior carga horária da região. Sim, então eu não vou botar meu filho aí, não. Essa não é boa, não. Por que carga horária tem a ver com aprendizado? Sim. O indivíduo não aprende porque assistiu aula. Eu vou dar o exemplo do adulto mesmo. Um adulto vai para um congresso de medicina, de educação, de qualquer coisa. Vai para o congresso. Siga qualquer um. Nesse congresso, que ele vai voltar sorrindo, porque aprendeu muito, ele viu, num dia de congresso, ele viu 2 palestras ou 3. Além de ver palestra, ele toma cafezinho, ele encontra com gente de outros lugares, ele vai almoçar, ele vai passar no stand para ouvir uma explicaçãozinha, ele vai perguntar no stand que tem lá mostrando um remédio novo ou mostrando um método educacional, ele vai interagir. É isso que é o congresso. O congresso não é ver um cara, um tampa de não sei o quê, financiado por um grande laboratório, dizendo que descobriu um grande remédio. Também. Mas isso é pouco que ele faz. Ele assiste 2 por dia ou 3. Ninguém assiste 10 palestras num dia. Ninguém. Nunca vi. Olha que eu vivo em congresso. Eu sou farofeiro de qualquer um. É impossível. Ele assiste 1, 2 ou 3. Aí eu quero que o menino assista 10 palestras por dia, de segunda a sexta-feira. Esses meninos estão odiando isso, não estão aprendendo quase nada, porque não estão errando. Só se aprende errando. Você entra numa escola de dança. Primeira coisa que faz no primeiro dia, dançar. Entra numa escola de música. Primeira coisa que faz no primeiro dia, tocar. Entra numa escola de língua para aprender uma língua. Primeira coisa que faz, falar. Entra numa escola para aprender biologia. Vai fazer o quê durante o mês? Ouvir. Hoje não vai aprender nada. Ele vai aprender a me admirar. Vai dizer, que professor top, esse professor é foda, esse professor é o cara, velho. É o professor. Ele não precisa de mim, ele precisa dele. E o nível que ele está, eu não sei qual é. Eu não tenho como descobrir o nível de todos em cada capítulo. Ele tem que ter a lição diária do autoconhecimento. É aí que vem a libertação. Até hoje, a galera ainda te pergunta, né? Se a academia vai voltar a ser presencial. Tem gente que ainda pergunta, professor, aluno, diretor, vai, mas nunca. Não, do jeito que foi, não. É provável que
O que é que eu vou fazer com o prédio? Tem várias ideias, vou aqui dar spoiler. Ideia número 1, um centro cultural. Esse é a que eu mais gosto. Ideia número 2, um centro de diagnóstico e tratamento de deficiência de aprendizagem. É prova todo dia. Vá lá de manhã tem prova. O resto do dia tratando o que a prova deu de problema. Eu digo qual assunto vai cair, quer se tratar disso, vem para cá. Você só sai daqui quando souber. De diagnóstico e tratamento, mas não tem nada a ver com aula, não. Você paga para ir lá um dia se quiser, ou não paga nada se não quiser. Outra opção, colocar um museu, uma coisinha que seja de educação. Outra, pegar a sexta-feira e ir para lá tocar violão, que eu gosto de tocar violão, toco um pouco e rimo, mas gosto. Então toca na sexta-feira, toca forró e chama os amigos para tocar um forrozinho na sexta-feira. Pronto. Mas aula, eu vou dar uma aula agora. Não, acabou, minha aula está ótima, está na internet. Eu dou agora, qualquer hora, chamou para dar aula. Hoje à noite eu tenho uma palestra, daqui a pouco. Como é o nome que chama? Não é podcast, não. No Instagram. Live. Vou fazer uma live com 2 psicólogas. Ótimo, eu faço tudo. Tudo que me chama eu vou. Caramba, Fernandinho. Então, ninguém deve esperar pela academia voltar a ser presencial. É certeza, não volta. Porque eu não vou diminuir a qualidade do resultado. O resultado online, ele é 3, 4 ou 5 vezes melhor. É muito melhor, não é melhor não. Porque o menino não gasta o tempo de ir pro cursinho, voltar pro cursinho, ir pro cursinho, voltar. Não gasta o tempo do recreio, não gasta a roupa, não gasta o lanche. Ele é só a ação naquilo que ele precisa. Não estou dizendo que a escola seja ruim não, viu? Uhum. Escola deveria ter se transformado desde a pandemia no lugar de encontro. Tu nunca pensou em abrir tua própria escola, não? Deus me livre. O MEC não deixa, o sistema não deixa. É doido, é a quantidade de legislações que você tem que cumprir para poder virar uma escola, a quantidade de babaquice que eles inventam, que você tem que fazer, porque um psicopata lá decidiu lá em Brasília, agora o menino vai ser, vamos humanizar o aluno. Então tem que ter aula de humanização, pronto. Agora, aula de empreendedorismo, aula de... O povo fica achando que vai aprender porque tem aula. Quanto menos aula, mais o aluno aprende. O aluno precisa ter papos disso, conversar sobre isso. Ele não precisa de aula. Basta você pensar na quantidade de aulas inúteis que você teve na sua faculdade toda, as duas. A de engenharia e a de administração. A quantidade de aulas inúteis, inútil mesmo, e a quantidade de encontros úteis que você teve. Veja, a universidade é lugar de gente, é para se encontrar, é para ouvir a ideia de uma ideia boa, uma ideia ruim, é para discutir, é para aprimorar uma ideia, para tirar dúvida. Eu queria abrir uma empresa júnior, eu tenho que ter CNPJ, você na faculdade de administração. Eu faço uma MEI, eu faço uma microempresa de verdade, eu faço uma empresa, eu faço o quê? Ou eu vou tudo por fora? Veja, a faculdade tem como te responder esse tipo de coisa. Eu queria fazer uma propaganda tal. Eu preciso de uma agência, posso ter um agente, posso ter um freelancer na faculdade. Você vai ter contato com pessoas. Esse hub de gente é que faz a vida da universidade ou da escola. É ver gente, é paquerar. O menino do primeiro ano de ensino médio está cheio de hormônio. Ele tem que ir lá ver a menina bonita e o menino bonito. Ai, meu Deus, que vontade de dar um beijo na boca. É assim. Isso motiva a vida dele, é útil. Agora, isso não tem a ver com a aula. A aula não é o que mais ensina. A prova ensina mais do que a aula. E melhor. É bom, até bom tu esclarecer isso, porque é uma coisa que eu escuto muito, e eu escuto muitas críticas, as pessoas te criticam muito pra mim, que é assim, tu é contra a escola, tu joga contra a escola, né? Isso é doidice da minha amiga Raíra, veja bem. É doidice, ela precisa conversar comigo e entender que ela tá pensando como ela entrou na faculdade, como disseram ela a faculdade que é. Não é real, não é real. Eu não sou contra a escola, ao contrário, eu sou absolutamente favorável à escola. Veja, hoje eu já fiz 2 consultorias de escola. Eu faço consultoria do Brasil todinho, escolas e mais escolas me chamando ou para ser sócio, ou para eu dar consultoria. E não cobro nada, não quero um centavo de escola nenhuma. Eu dou palestra em qualquer lugar. Colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, já fui lá para fazer palestra, a convite, e fiz e foi bom. Universidade de Pernambuco, o curso de administração, já fui lá fazer palestra de empreendedorismo. O curso de economia da Federal já fui, o curso da Rural já fui. Eu vivo fazendo isso, eu acredito demais em escola. Escola é muito importante, escola traz muita vida. Agora, não é verdade que escola é aula. A aula não é o que faz o aluno aprender. As aulas são úteis para despertar. Mas o aprendizado é fruto de luta, de debate, de conversa, de discussão. O aluno precisa ir atrás. Mas como é que tu lida com isso? Por exemplo, tu tá dizendo aí que a aula não é a fonte do conhecimento do menino, mas
ao mesmo tempo, Davi tá lá, matriculado numa escola, e ele Claro. vai assistir muitas aulas, e tu não vai ser a pessoa que vai Nem dizer a vou ele... fazer homeschooling com ele. Não vou, não. Exatamente. Então, assim, Hoje é aniversário de Dudu, ele está no aniversário de Dudu, do amigo dele, que era da mesma escola, saiu da escola para outra e continua um amigo dele. Veja, ele precisa de gente, ele precisa de pirrar igual a ele para conviver. A lateralidade da escola ela é fantástica, ela é muito útil, muito boa, muito importante. mas se ele chega pra tu pra reclamar, pra dizer que, tipo assim, papai, tá, é muito chato assistir uma aula muito grande. Tipo assim, tu concorda com ele, mas ao mesmo tempo não vai estimular. Eu digo, deixa de frescura. Então vá para a escola se divertir e estude. Aí se divertir bagunçando, não. Cale a boca, o professor não está falando. Cale a boca, você não tem o direito de se meter a cavalo com o professor, ele não está doido. Agora, também eu estou para proteger. Se o professor for fazer qualquer perseguição, eu estou lá. Senão, isso está errado. Por exemplo, ele fez uma prova agora há pouco tempo de inglês e teve uma questão que estava errada a questão. E ele disse, isso aqui está errado, tá? Está. Então eu falei, vamos reclamar. Aí, não, mas talvez esteja certo. Talvez uma pinóia. Arrumei lá de tudo que é lugar. Tá aqui, deu o ponto dele, ele merece. Veja, brigar por um ponto que ele merece, por uma coisa... Lógico. Mas tu tem a demanda de aluno chegando pra tu, agora no cursinho, assim, do online, que tu atende muita gente. Sim. Tu vê aluno falando assim, eu vou largar a escola, vou ficar aqui só focar na academia. O que é perigosíssimo. Veja, se eu fosse contra a escola, eu teria feito desde 2009, quando o novo Enem surgiu, e eu fui contra. Como certificador de ensino médio, eu fui contra. O cara pode fazer, podia, não pode mais não. Fazer o Enem, Temer acabou com isso. Pode fazer o Enem e, se tirar mais de 450 pontos, ganha o certificado de ensino médio. É mais ou menos assim a história. Certificado de ensino médio, sem ter feito nenhum ensino médio. Você não precisava nem fazer suplente, nada. O Enem, certificado. Vinha mais, ainda mais, vinha com o nome de Instituto Federal, dado pelo governo. Lindo, lindo, lindo. Eu fui contra. Mas veja, muitos pais chegaram para mim e disseram assim, Fernando, meu filho vai primeiro ano de ensino médio. Eu vou botá-lo no cursinho, os 3 anos, veja bem, e vou botá-lo para fazer o Enem no final dos 3. Ele tem um certificado? Tem. Ele tem a cota, porque ele não foi de escola particular? Tem. E ele tem a preparação, 3 anos com você. Certo, entendi. E aí? Discordo. Eu não sou doido, eu não vou tirar o menino da escola, a escola é muito útil. A escola precisa entender que ela não é sua aula, ela é sua cantina, ela é seu porteiro, ela é seu colega. A escola é o calendário do São João, o calendário de formatura. Tudo isso é um rito de passagem necessário e útil. Não vejo ele como não problema. Estimula ninguém a fazer isso. Eu não estimulo, eu não aceito. O cara pode fazer sem que eu saiba, mas eu não aceito. Discordo completamente. E poderia, veja, seria lindo, eu poderia criar a escola marginal. Veja bem, em 2009, o ministro Haddad disse aqui, eu disse na cara deles, discordo disso. Eu poderia criar uma escola top. E todo online já, em 2009 já dava para fazer todo online. Sério? Não precisa matricular, não matricula em lugar nenhum. Fique comigo na academia 3 anos. Depois de 3 anos você faz o Enem, tem o certificado de ensino médio. E com o certificado na mão, você tem cota e você vai conseguir... Eu sou absolutamente contra, isso é uma doidice, isso não é educação. Se eu fosse contra a escola, eu estava pronto para fazer isso. Ou então eu diria, tire seu filho da escola bem cara, bote na baratinha e fique comigo. Nunca estimulei ninguém a fazer uma coisa dessa. Trocar de escola precisa ser muito pensado. A troca de escola com frequência causa dano ao jovem. Ele sai de uma escola bem fraquinha, vai para uma bem top. Ele era o rei da fraca e vai ser o fraco dos reis. É ruim. Ele não pode ir para uma escola para a qual não esteja preparado. Por exemplo, seu irmão foi para a melhor escola de Pernambuco, quando ele era menino prodígio, e ele brilhou. Você foi para a escola. Você não devia ter ido para a mesma escola dele. Sério? Você podia ter ido para uma escola um pouquinho mais baixa, porque você ia brilhar. Então, por não brilhar, você não estuda. Você devia ter sido reconhecido. Alguém devia dizer, poxa, essa menina é danada, hein? Você era os pés da besta quando criança. E a escola te tolheu. Você foi tolhida pela escola. Você foi libertada pela academia. Foi. Veja, seu irmão fez nada por ele. Ele disse que eu fiz muito. Fiz uma coisa por ele. Quando ele fez a redação dele do vestibular, que ele esqueceu de botar o título. Você lembra dessa história? Eu lembro. Esqueceu que o mundo ia se acabar e ele e sua mãe parecia que os dois iam morrer. Ligaram para mim e disseram, estou indo para aí agora. Saperrei, não tem nada demais, você não vai perder nada. No máximo você vai perder meio ponto, você vai passar. Pronto, ele passou. Mas veja, ser um bom aluno não é... Eu tenho que ser um bom aluno naquele perfil. O ideal é que eu seja bom aluno de uma escola. Mas se eu for o pior dos piores, eu vou me sentir um lixo. Mesmo se a escola for top, tá assim, ó, de gente que paga integral
na escola bem top, paga 3, 4 mil conto por mês. Na sala dele tem 10 que estuda com bolsa integral, quem está pagando é ele, claro. Tem bolsa integral para humilhar ele. Que doidice do Creu. Eu tô pagando pro cara provar que é melhor do que eu. E eu sou bom, só não sou tão bom quanto ele. Que é o bolsista que ganhou a bolsa por lambida. Por isso que tu nunca gostou de mostrar nota publicamente, fazer tô comparação. fora. Primeiro lugar da federal, foi meu. Primeiro lugar da estadual, foi meu. Primeiro lugar da particular, foi meu. E eu vou dizer, eu não. Não, mas até na época que tinha prova, pegue no meu pé, Sim. tu não deixava ninguém ver. Não, o aluno vê o dele, interessa o dele, não interessa dos outros, não. A vida é dele, a ficha é individual. É o espelho. Ele não vai crescer porque o irmão dele diminuiu de tamanho, não. Cada um cresce individual e cada um na sua direção. Fernandinho, a gente já estourou o tempo aqui. Aí eu queria só pra concluir que tu dissesse assim, alguém que assistiu, né, esse episódio todo, se a pessoa ficou minimamente instigada pra estudar. A gente tá em julho agora, pra tu dar um recado pra essa pessoa, se ainda dá tempo ou não, sabe? De estudar, de recomeçar. O que é que tu diria pra alguém que assistiu e, meu irmão, eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo, eu vou tentar de novo. Ou então uma pessoa que achava que não tinha jeito, mas agora ela vai tentar, assim. Qual o recado que tu tem pra ela? Primeiro, agradecer a paciência dela de ter aguentado esse tempo todo de lero-lero aqui da gente, conversando essas potocas, né? Então, agradecer. Segundo, dizer que a gente não pode fazer milagres, mas a gente viver já é um milagre. Então, eu vou lutar para chegar ao máximo. Se der errado e eu não passar, eu não passei ainda. Imagina que eu estou no degrau 4, eu preciso de chegar no 40. Se eu caminhar até o 20, só falta 20 para o ano. Se eu caminhar até o 39, só falta 1. Agora, se eu não caminhar nada, vão faltar os mesmos 36. Então, o que importa é não parar. Se eu dei um passinho, se eu crescer 1% por dia, 1%, em 100 dias eu cresço 100%. Eu dobro. O ponto que eu estou, eu vou dobrar. Qualquer pessoa consegue crescer 1% por dia. Qualquer pessoa consegue. Sério? Agora crescer 100%. Mas se eu preciso tirar 8, eu estou com 2, 100%, eu vou para 4. Eu não vou para 8. Eu não vou, a maioria. Vou dar um exemplo com o número mesmo. Eu quero fazer medicina, não tenho cota. O que mais eu ouço é isso. Não tenho cota. Terminei meu 3º ano no colégio tal, não importa o colégio. Não tenho cota. Tirei no ano passado 620 pontos. Este ano, você vai levar pau. Você não vai passar. Veja, mas no cursinho que eu me matriculei disseram que eu passo. Então lá no cursinho, não faça o meu, faça esse. Porque se você quer ser enganado, vá. Eu não vou. Você não vai crescer de 620 para 800 em um ano. Não vai porque não vai mesmo. Não dá, isso é impossível. Por exemplo, se uma pessoa que tem um cabelo no ombro, se eu cortar o cabelo dela na nuca, o cabelo volta ao ombro em um mês? Não. Tem alguma chance? Não. Você já viu algum padre, pastor, espírito fazer uma coisa que fizesse isso? Não. Algum médico? Não. Não vai. Isso não vai acontecer. Agora, o cabelo que está na nuca vai ao ombro ou não vai? Vai. Só vai demorar. Então persistência, paciência e método. Se o cabelo está enrolado, eu posso esticar. É mais fácil chegar no ombro. Não é verdade? Se já é esticado, é esperar. Eu posso comer proteína, porque proteína, cabelo é queratina é proteína é ribossomo. Então, é pedir Nossa Senhora do ribossomo para crescer. Mas não vai crescer instantâneo. Ninguém vai mudar tudo e vai ser tudo muito rápido. Mas eu mereço, sim, eu mereço, mas não vou ter ainda. Tem coisa que eu não vou ter ainda. Tem que ter paciência. A vida chega, a vida sempre tem razão. Fernandinho, obrigada por ter vindo hoje. Na próxima conversa da gente, a gente vai falar com o meu irmão, que Fernandinho mencionou aqui. Ele é neurologista, né? E a gente vai entrevistar ele com 2 alunos também que foram da academia e que, no momento, sonham em ser neurologistas. A gente não sabe se eles vão persistir nisso, mas, no momento, eles têm esse sonho aí. Mas, por enquanto, eu queria agradecer esse fofinho por ter vindo aqui. E, com certeza, eu vou chamar ele de novo em algum momento. É isso, obrigada e até a próxima. Valeu todo mundo. Deixa eu tirar aqui. Alisson, tu tinha razão. Fernandinho fala demais. Não, porque eu falei assim, vou